Fala galera, esse é mais um tutorial MG6 Tecnologia, produzindo software, priorizando pessoas. Hoje a gente vai começar o nosso estudo dos módulos que contemplam o RP da MG6 Tecnologia. Começando pelo primeiro módulo que você encontra no nosso canto superior esquerdo, o módulo de cadastros, tá bom? Então eu já estou aqui com a nossa tela de login aberta, já coloquei meu login e minha senha. Aqui na nossa tela de login você encontra também o campo de empresa, onde você pode selecionar em qual empresa você vai fazer o login, tá? O teu gestor vai poder ter a liberdade de te vincular a uma dessas empresas ou a várias dessas empresas, tá? Aqui em cima você encontra o botão de atualização de versão, caso você precise forçar uma atualização no seu sistema, caso tenha sido disponibilizado durante o dia. E aqui é as configurações de acesso ao teu servidor, ao teu sistema, tá? Então eu vou fazer o login aqui e vamos começar a estudar um pouquinho sobre o nosso módulo de cadastro. Essa aqui é a telinha de câmbio, tá? Quem tem permissão de alteração de câmbio, sempre no primeiro acesso do dia ela vai aparecer. Vou dar um salvar aqui só para ela não aparecer de novo. Então aqui no nosso canto superior esquerdo nós temos o módulo de cadastros. O que a gente tem nesse módulo de cadastros? A gente vai passear rapidamente sobre cada um desses botões e as opções que existem dentro desses cadastros, tá bom? Sem mais delongas, vamos começar pelo primeiro, que a gente tem o coração do nosso sistema, que são o cadastro dos nossos produtos. Existem alguns botões que você vai encontrar atalhos, se você passar o mouse o sistema vai te dar, por exemplo, o Ctrl P, você tem acesso ao atalho do cadastro dos produtos. Então a gente vai clicar aqui com o botão esquerdo do mouse e aqui a gente tem a nossa tela de produtos. Todas as telas de cadastros você vai encontrar uma padronização mais ou menos assim, de coloração, de estilo, de busca aqui em cima, tá? Então aqui começando pela parte de cima, busca, a gente tem opções de busca. O que é a nossa busca master? Isso vai funcionar em todos os lugares que tiver essas opções, tá? A busca master é uma busca onde você vai conseguir buscar pela maioria dessas colunas aqui. Então, por exemplo, a gente consegue buscar por código de fabricante, né? E ao mesmo tempo a gente consegue buscar também por descrição, certo? Qual que é a beleza dessa busca master? Você vai talvez ter uma praticidade maior em buscar algumas coisas, mas dependendo do que você for buscar, pode ser que tenha muitas coisas que tenha isso. Por exemplo, eu vou digitar aqui anel, né? Que esses cadastros testes aqui, ó. Tem muitos anéis, então às vezes vale a pena você fazer uma busca mais específica, né? Por descrição, marca, original, código de fabricante, código, subgrupo, enfim. A nossa busca ela funciona assim, tá? Outro detalhe importante, na maioria dos cadastros e listagens, para você encontrar as opções do que fazer aqui nessa tabela, você pode usar o botão direito, tá? Então aqui no nosso botão direito do nosso cadastro de produtos, vocês vão encontrar uma variedade de opções aqui. Falando rapidamente de cada uma, verificar similares. Esse verificar similares serve para você encontrar produtos que são similares a esse que você está em cima, tá? Então você vai escolher se é similar por código original, fabricante, descrição, entre outras opções. Então você escolhe a opção aqui e dá um buscar. Se tiver coisa similar a esse aqui, o sistema vai encontrar e trazer na tela para você, tá? Então tem a parte também de verificar separados. Para que serve esse verificar separados? Serve para te trazer quantos desses itens estão separados numa venda que ainda não foi finalizada. Então, por exemplo, você está com uma venda no seu sistema em aberto, sem finalizar o estoque, esse produto está separado, bloqueado, para que outra pessoa não vá vender ele antes de você finalizar a sua venda, tá? A gente tem o verificar detalhes, barra de espaço, que serve para você trazer detalhes do produto sem você precisar entrar no formulário. Então aqui vai te trazer uma variedade de dados e informações de forma rápida, inclusive similares, e caso seja um produto composto, que é feito de mais produtos, vai te trazer aqui também, tá? Então aqui você encontra uma variedade de informações sobre o produto, para você não precisar entrar dentro desse produto. A gente tem aqui também o Alt H, verificar histórico. Aqui você encontra o histórico de movimentação desse produto, as vendas, as compras, o giro dele. Aqui em cima você tem os filtros, né, porque você pode filtrar. Aqui a gente tem também reajuste de preços, o Alt P. Ele vai abrir um reajuste geral de preços, tá? Então aqui você pode aumentar, diminuir preço, aumentar, diminuir markup, alterar custos, aumentar, diminuir, criar preços de oferta para itens específicos, para grupos gerais de produtos. Aqui você tem a opção de filtrar, ó, tá vendo? Você pode filtrar
por marca, subgrupo e alterar de todos de uma vez desse subgrupo, dessa marca, ou produtos que comecem com tal descrição, ou produtos que têm um custo de X a Y. Enfim, aqui você tem uma infinidade de filtros onde você consegue ajustar um grupo de produtos específico, tá? Aqui a gente tem também ajuste de preço manual, que ele atua em cima do item que você tá? Então aqui você consegue mexer no custo e no preço desse item que você está em cima, para ser um ajuste mais rápido. A gente tem também a opção de replicar. Essa opção de replicar, o sistema vai cadastrar um produto novo com as mesmas descrições, com os mesmos dados, onde você vai poder alterar só aquilo que você quiser, sem precisar fazer do zero de novo um cadastro, tá? Então, a gente tem também a opção de alterar, que daí vai abrir o formulário. Você pode alterar usando esse botão direito, ou você pode alterar dando 2 cliques, tá? Você pode alterar também dando Enter. Você pode alterar usando o lapisinho aqui, digitar aqui em cima. Existe uma infinidade de maneiras. Aqui nessa tabela você também pode navegar, tá? Com o teclado, então, com a setinha para cima e para baixo, Enter para entrar no formulário, ESC para voltar, tá? Então aqui, vamos ver o que mais que tem interessante para passar para vocês. O excluir, né? Importante dizer que quando você exclui um produto, o sistema ele inativa esse produto, tá? Então ele nunca vai deletar em 100% esse produto, porque ele pode ter tido movimentações anteriores e o sistema não pode perder essas referências. Então quando você exclui, o produto ele fica apenas inativo, então você não consegue mais usar ele, mas eventualmente se você precisar voltar ele para o sistema ou conferir movimentação anterior dele, relatórios e afins, você consegue, tá? Já vou te mostrar onde. Aqui no canto superior direito, a gente tem alguns botões também importantes de se falar. Aqui tem o maisinho, onde você inclui um produto novo, tá? Do zero. Aqui a gente tem o lapisinho, onde você edita, que eu já falei. Tem a lixeira que você exclui. Tem o imprimir, que dependendo da tela vai te trazer uma relação de produtos ou uma impressão personalizada do registro que você está em cima. Aqui temos o ajuda, que vai te trazer atalhos, tá? Isso é padrão, tá? Isso vai existir em toda a maioria das telas de cadastros aqui nossos, tá? E a gente tem também o filtro. Esse filtro tem algumas telas que possuem esse botão, essa opção, onde você pode filtrar os teus registros, tá? Aí dependendo da tela vai ter alguns filtros aqui. Aqui no produto a gente tem intervalo de início e fim de código, para você filtrar uma sequência específica de códigos, por data de cadastro, por descrição, por código, por original, por marca, você pode filtrar subgrupo, aplicação. Aqui você pode filtrar por estoque também, por exemplo, apenas os produtos com estoque, apenas os produtos sem, apenas os produtos com estoque mínimo, que é um atributo que eu já vou falar para vocês, e apenas os produtos inativos. Aqui que eu estava falando para vocês, aqui você vai conseguir ver os produtos que você excluiu. Então se você clicar aqui e dar um filtrar, vai trazer na tela os produtos que você já excluiu. Então aqui, por exemplo, esse aqui que a gente acabou de inativar, né? Ele está aqui. E se você quiser voltar ele para os cadastros, existe a situação dele aqui, ó. Tá vendo a situação? Produto inativo. Se você desmarcar isso daqui e salvar, e dar um filtrar de novo, ó, ele some e volta para os cadastros. Tá? Então aqui nesse filtro você consegue fazer uma infinidade de filtros para trazer algumas coisas aqui de listagem. Tá? Aqui existe essa consulta detalhada. Para que serve esse botão de consulta detalhada? É para que apareça essa telinha aqui embaixo, ó, de aplicação e última venda, tá vendo? Se a gente desmarcar isso aqui, sair da tela do produto e voltar, você vai ver que o sistema passa a não mostrar mais. Então, ó, deixa eu ativar, sair e entrar, o sistema volta a mostrar. Isso aqui é interessante porque existem alguns clientes que usam bastante essa parte de aplicação para colocar códigos, para colocar descrições maiores e coisas assim, tá? Alguns atalhos interessantes que você pode usar aqui nessa tela e todas as outras você encontra aqui no ponto de interrogação, então, tá? E no botão direito aqui você vai ter sempre os atalhos aqui no cantinho direito para você conhecer. Continuando aqui, a gente tem a opção no nosso sistema aqui da parte de produtos também de imprimir etiquetas. Então se você der um botão direito em cima de um produto e usar o Alt Q, você tem aqui parte de impressão de etiquetas. Ele já traz por padrão o produto que você selecionou, mas aqui você pode também trazer vários produtos de uma vez e imprimir etiquetas para vários produtos num clique só, tá? Aqui tu seleciona a quantia de etiquetas, marca quais você vai querer imprimir, seleciona algumas opções de filtro para saber qual o preço que você vai querer imprimir, qual o depósito. Eu já vou explicar para vocês dentro do formulário o que é cada uma dessas coisas. O modelo, né? A gente tem diversos modelos padrões e a gente pode também personalizar para a sua, tá?
E aqui a quantidade de coisas, de registros em branco, porque às vezes o papel já está utilizado e tem que pular alguns registros, tá? Aí aqui embaixo você tem a opção de inserir manual alguns produtos, opção de limpar os filtros, né? Limpou. E a opção de limpar, de gerar, para trazer aqui baseado nos filtros, né? Então se eu não preencher nada, provavelmente vai trazer todos aqui na listagem. Então, ó, deu gerar, como eu não tinha filtrado nada lá em cima, ele trouxe todos os meus produtos. Se eu quisesse etiquetar todos de uma vez, né, a gente colocaria a quantidade aqui. Por exemplo, se fosse uma etiqueta só, coloca um aqui, e no botão direito ainda tem a opção de replicar a quantidade em todos os registros da tabela. Então aqui, desse jeito, os produtos já estariam todos com a quantidade 1, só restaria a gente marcar eles, né, e usar o botão de imprimir para gerar essas etiquetas. Então basicamente aqui na parte de etiquetas seria isso. Eu vou voltar aqui, tá? Vou dar mais um botão direito para a gente continuar. Aqui a gente tem ainda mais um subgrupo de menus aqui dentro de utilitários, tá? Aqui em utilitários você tem a opção de gerar arquivo de balança, que é para gerar os arquivos para passar para uma balança, tá? Com preços e todas as informações. Esse arquivinho é gerado dentro da pasta do sistema. Essa opção de gerar loja integrada, o sistema vai gerar um Excel para você usar uma plataforma chamada Loja Integrada, que você consegue gerar o teu site lá. Esse botão Vínculos com Fornecedor serve para você ver as notas de entrada que esse produto já foi vinculado e com quais fornecedores ele já foi vinculado ou já foi comprado, tá? Então aqui você encontra essa informação. A gente tem também o Alt I, que traz a imagem do produto na tela. Aqui no caso a gente não tem nenhuma imagem, tá? Se a gente tivesse, eu já vou passear por aqui para mostrar para vocês. Coloquei qualquer coisa aqui, tá? Só para mostrar para vocês a questão do Alt I. Então, se a gente der um botão direito utilitários, verificar imagem, ou usar o atalho mesmo, o Alt I, né? A gente tem a imagem na tela de forma rápida, beleza? Então na barra de espaço também a imagem passa a aparecer, ó. A barra de espaço é um atalho também bastante utilizado para você ver algumas coisas do produto, inclusive a imagem, tá? Botão direito utilitários. Busca específica. Esse Alt F. Para que serve esse Alt F? Serve para você filtrar. É quase como se fosse a parte do filtro lá em cima, só que algo mais especificado, mais certeiro, tá? Então basicamente você preenche aqui as informações que você quer filtrar da relação e o sistema vai te trazer, tá? Então, aqui se você tivesse busca rápida aqui em cima, ó, e sair e entrar de novo no Alt F, é uma busca que vai te deixar usar só o teclado, ó, não preciso nem usar o meu mouse, eu vou dando Enter, vou preenchendo as informações e no final só dou um pesquisar e o sistema já te filtra, tá? Então é o jeito mais rápido de você não precisar usar mouse e buscar e coisa arada, tá? Mas aqui é uma forma de filtrar. Então, para a gente finalizar aqui essa parte, deixa eu ver o que mais tem. A gente tem também o ajuste geral, Alt G. Isso aqui é para você ajustar campos de um grupo de produtos específico ou de alguns produtos em específico, onde você vai primeiro filtrar esses produtos aqui. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui o rolamento, vou digitar abaulado, procurar. Ele trouxe tudo que tem de rolamento abaulado e aqui embaixo você vai preencher o que você quer alterar desses produtos. Então vamos supor que eu quero trocar as marcas deles, né? Trocar tudo para a marca, deixa eu ver que marca está ali, diversa. Trocar tudo para a marca Samsung, né? Samsung, e também eu quero que eles estejam disponíveis também o atributo site deles, tá? Então se eu der um finalizar aqui, o sistema vai atualizar as informações desses rolamentos, tá? Então, ó, filtrei de novo aqui, você viu que a marca tá Samsung e o site agora tá marcado. Então é um ajuste geral que você consegue fazer por um grupo de produtos, uma forma fácil de você alterar em lote, editar em lote os seus produtos, tá? Aqui tem outros campos que você pode também alterar de uma vez só. Vou voltar aqui. A gente tem também aqui dentro a parte de ordenação, né? No nosso sistema a gente tem a opção de criar ordenações personalizadas, tá? Para os produtos. Então aqui, por exemplo, eu não estou com as posições registradas nesses meus produtos. Depois eu vou mostrar para vocês como preenche. Mas aqui você conseguiria ordenar esses produtos, tá?
ordenar por uma ordenação personalizada que você mesmo conseguiria fazer e depois filtrar. Enfim, às vezes você quer ordenar uma coisa que é macro em cima, barra de direção, e as coisas que são micro embaixo, né? E usar isso aqui depois, na hora de fazer suas buscas e etc. Você consegue fazer tudo nessa tela, esse gerenciamento de ordenação, tá? Aqui no botão direito a gente tem também mais, deixa eu ver, ajuste rápido de estoque, Alt E, que a gente consegue... Esse aqui coincidentemente não tem coisa. Vamos trazer alguns produtos que tenham produtos com estoque aqui, pra gente poder mexer. Botão direito, ajuste rápido de estoque. Aqui você consegue mexer na locação desse produto, tá? Então, por exemplo, esse aqui está sem locação. O que é locação? O lugar que ele está posicionado, né? Então, prateleira 1 e a locação 2, prateleira 2, né? E salvar. Então aqui você já ajustou, vou dar uma barra de espaço para você ver. Ó, aqui você ajustou as locações do seu produto de uma forma fácil e rápida. Botão direito, incluir sugestão de compra, Alt N. Esse aqui é para você usar em cima de um produto que você quer sugerir que o setor de compras compre ou avalie a possibilidade de comprar mais e tudo mais. Então aqui se você... Aqui ele já traz o produto preenchido automático, tá? Mas pode ser uma sugestão de produto livre. Então você escreve aqui a descrição que você quer, ó, tipo NB Aster, mas do modelo XXY e quantidade, tá? Eu vou deixar no caso o produto cadastrado aqui mesmo, que é o que a gente tinha preenchido. Quantidade 10, precisamos urgente, blá 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 blá, tá? E salvar, isso vai lá para o módulo de sugestão onde o seu setor de compras fica olhando e fica ligado para poder estar pedindo, para poder estar comprando, beleza? O que mais temos aqui nos utilitários? Para fechar, parte de gerenciar cereais. Então, se o produto é um produto que está ativado o controle de cereais, aqui a gente teria os cereais aqui embaixo. Deixa eu ver se tem algum nosso que tem essa parte de... Opa, que tem essa parte de cereais. Não tem nenhum que tem isso aqui ativado, mas... enfim, aqui você poderia inserir, né, os cereais. Aqui lendo com o código de barra, lógico, né? Você que tiver permissão. Aqui no caso ele só deixou inserir um, porque a gente só tem um em estoque, né? Então aqui que tem 5, por exemplo, ele deixaria você inserir mais. E daí, à medida que esse produto tem cereais... esse produto aqui não está ativado, a questão do cereal. Deixa eu ver outro aqui. Esse aqui. Também não está. Deixa eu ativar rapidão aqui para já mostrar para vocês. Aqui tem a parte de controlar número serial. À medida que você ativa isso aqui, aí o sistema passa a deixar você cadastrar os cereais. Então aqui, por exemplo, tem 4 em estoque, ele vai me deixar cadastrar só 4 cereais. O detalhe é que se você tem isso ativado na hora de vender, comprar, o sistema exige que você informe, tá? Para que haja esse controle dos cereais. Então aqui eu cadastrei 4, vou tentar mais um, ele não deixa. Beleza? Então serve para isso essa parte de cereais. Aqui na parte dos produtos fechou mais ou menos. Então, aqui vocês viram que aqui em cima a gente tem sempre a empresa que a gente está logado também. Então aqui eu estou numa base de dados que tem 3 empresas, mas eu estou logado na MGC Tecnologia FOSA. Então fica sempre aqui mostrando para que a gente saiba, tá? Atalhos legais importantes mais usados aqui é barra de espaço, que eu já mostrei para vocês. Agora para finalizar, eu vou só mostrar para vocês a parte do formulário dos nossos produtos aqui, tá? Então 2 cliques, a gente vai ter o cadastro do nosso produto, tá? Aqui a gente entra em modo de alteração. Temos o campo CPD, onde é guardado o código anterior do sistema anterior, caso você esteja esse cadastro vindo de um outro sistema. A gente tem o código que não é alterável, que é o código que o sistema cria automático, tá? Automático e auto-incremento, então ele vai adicionando mais uma à medida que você vai criando. Temos o código original, código de fabricante, código de barras, campo de data de vencimento, descrição. Aqui a gente tem o código de classificação. Serve para você classificar o teu produto, ele funciona parecido com grupo e subgrupo, tá? Temos também aqui onde você pode registrar a marca do seu produto. Detalhe que aqui com o mouse você consegue buscar, né, e trocar e selecionar. Aqui a gente tem a parte do subgrupo. Os nossos produtos estão sempre vinculados a um subgrupo que pertence a um grupo, tá? Então aqui, por exemplo, baterias pertence ao grupo diversos. Aqui a gente tem só diversos cadastrados, mas poderia ter outros grupos aqui cadastrados. Tá? A gente tem também a forma de cadastro da unidade. Então aqui, por exemplo, esse é um produto que é vendido em unidade. Aqui a gente tem a montadora
né, caso seja algo de peça ou precise informar alguma coisa de montadora. Aqui a parte de ordenação que eu mostrei para vocês ali, tá? Aqui é uma numeração que você mesmo cria para fazer o controle. Estoque, aqui ele vai dizer se é um produto que é controlado em estoque ou se ele não tem controle, ou seja, pode ser vendido sem controlar e etc. Aqui é o estoque mínimo, é um campo onde o sistema vai te avisar quando chegar nesse estoque mínimo, que daí você sabe que você precisa comprar, solicitar e etc. Estoque máximo, tá? Funciona basicamente da mesma maneira do estoque mínimo, só que é um alerta contrário, né? Se tá comprando demais, se tem demais, ele te avisa. Esse campo de embalagem serve para te dizer quantos. Às vezes, se esse produto é um produto que vem em embalagem, ele te diz quanto tem dentro da embalagem aqui para você informar. Aqui você tem o peso, bruto, outras características do produto, altura, largura, profundidade, aplicação, tá? Que é bastante usado por algumas pessoas. E aqui para essa parte de finalidades, aqui os produtos por padrão, quando é um produto que você vende, esse para revenda precisa estar marcado, tá? Então, aí tem outras opções. Se for um material de expediente, de insumo, de uso próprio da tua empresa, você marca. Se é uma matéria-prima, ou seja, algo que é usado para fabricar outro produto que você tenha, você marca isso daqui, tá? Se é um produto de produção própria, você também marca. Aí tem algumas coisas importantes aqui. Se ele tiver marcado como externo, esse teu produto vai estar disponível no aplicativo da MGSys, entre outras coisas que façam acesso à web service, tá? A API, que é disponibilizado para serviços de terceiros, beleza? Aqui a gente tem um atributo de site, caso você queira que esse produto esteja também disponível para sites consumirem, para sites listarem ele. Aqui a gente tem também um atributo de composto. Para que serve esse composto? Quando você ativa o composto, você vai ver que ele cria uma abinha lá em cima, ó, composto, tá vendo? Para que serve? Se você ativa o composto, quer dizer que esse produto é feito de outros. Então, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo real aqui, né? Kit de gabinete, por exemplo, eu vou mudar a descrição dele aqui para computador, tá? Computador. Salvei aqui. E vou dizer que esse computador é um item composto. Ó, tá vendo? Abriu a abazinha aqui. E esse computador, ele é feito de quê? Agora eu vou buscar do que ele é feito. Cliquei ali. Então ele é feito de memória. Achei outra coisa aqui. Placa-mãe, memória, CPU. Uma quantidade. É feito de fonte. Eu estou falando do mundo de computadores, tá? Feito de fonte. Pegando qualquer uma, tá? Uma fonte. E em outras coisas. Então a gente sabe que esse produto, quando ele for informado, o sistema já vai entender que ele é um item composto e vai te dar a opção de você trazer essas coisas aqui, já automaticamente, entendeu? Dito que ele é um produto composto, à medida que você dá saída nesse produto, você tem que dar saída também nessas coisas aqui do estoque, porque ele é feito disso aqui. Então na hora de você fazer uma produção no teu sistema, que é um módulo de produção onde você consegue produzir as suas coisas, o sistema vai usar também essa parte de composto para saber o que é usado na produção e já trazer automaticamente, beleza? A gente tem também aqui as situações que eu falei antes, que quando o produto for inativado, isso daqui vai estar marcado. O não cotar serve para produtos que você não quer que o teu setor de compras cote por algum eventual motivo. Tá? Então, se tu marcar isso aqui, na hora que o teu setor de compras for fazer uma cotação e ver para comprar, é um produto que não vai aparecer lá, tá bom? Controlar. Aqui são controles que o sistema pode ter sobre esse produto, que é o número de serial que eu mostrei para vocês. A questão do lote também. E a questão de ser um produto de grade. Grade, quando você ativa a grade, para que serve, né? Então, vamos supor que você é uma loja de roupa, né? Aqui vai ter a grade, vai ter, por exemplo, o tamanho PMG. Então, você consegue também controlar a grade nesse teu produto, tá? Ativar esse módulo de grade faz o teu produto ter uma série de grades aqui de opção. Então, serve para o ramo de roupas, para o ramo de tinta, por exemplo, tinta X com várias cores, né? Cor XYZ aqui, para isso que serve a parte de grade, tá? Aqui logo abaixo a gente tem a parte de imagem dos produtos. O sistema ele é multi-imagem, tá? Então você pode colocar quantas imagens você quiser para esse produto que o sistema vai aceitar, lógico, dentro dos atributos de extensão, de tamanho, né? De formato. Então o sistema vai aceitar aqui. Eu estou colocando imagens aleatórias, tá? Coloquei 3 para te mostrar. Então aqui tu consegue fazer o cadastro dessas imagens. Logo abaixo a gente tem a parte de estoque. Aqui você está vendo que a gente tem só uma linha, né, dentro do estoque. Mas o nosso sistema ele é multidepósito. Então você dentro da sua empresa pode ter mais de um depósito. Pode ter o estoque, pode ter o almoxarifado, pode ter o depósito 2.
onde dentro de cada depósito você vai ter a quantidade desse item, quanto que está separado, quanto que está sendo vendido e quanto que você tem disponível. Além do mais, você tem ainda a possibilidade de organizar o teu estoque colocando as locações, tá? De onde que esse produto está no depósito X, Y ou Z. Depois eu vou passar no cadastro de depósitos e você vai ficar um pouco mais claro essa parte aqui. Beleza? Passando aqui para a segunda aba, aqui a gente tem a parte de preços, onde você define em qual moeda que está precificado esse teu produto, se é real, se é em dólar, se é em guarani. Geralmente isso aqui condiz com a tua moeda padrão da empresa. Está no Brasil geralmente é real, tá? Então, aí abaixo você tem o custo unitário, que é o último custo que foi usado na compra, e a gente tem o custo de reposição, que é o custo real do teu produto. Quanto que ele custa de fato, com todos os encargos, custos, custos adicionais que tem em cima. Então isso aqui geralmente é sempre um pouco mais alto, tá? Porque é calculado os impostos, a frete, tudo em cima e gera o custo real desse produto. E é em cima desse custo aqui de reposição que o sistema recalcula os preços de venda. Você viu que eu alterei aqui, ele já deu a opção de recalcular os preços baseado no custo, tá? Vou dar um sim aqui, só para vocês verem que aqui do lado já alterou os preços. Aqui a gente tem um custo médio, que ele é calculado automaticamente à medida que você for dando entrada de compra, à medida que você for comprando mais esse produto. Aqui a gente tem o campo de valor de oferta, que é para quando você quer ativar uma oferta nesse produto. Então, ó, ele está custando R$ 55,10 aqui, mas ele vai custar 50 até amanhã, que é dia 17/1 aqui, na data que eu estou fazendo esse vídeo. Então até amanhã ele vai custar 50, tá? Então até amanhã ele vai custar 50, e assim que você for usar ele em alguma venda, alguma coisa que esteja dentro desse período, o sistema vai ignorar esses preços aqui e vai usar esse teu preço de oferta, tá? Aproveitando para falar de preços, o sistema também ele é multipreço, tá? Então você pode criar várias tabelas de preço, pode ter atacado, varejo, oferta, tabela de clube para clientes que são cadastrados, atacado 1, atacado 2, varejo 1, varejo 2, clientes ruins de pagar, clientes especiais, Premium Plus, pode criar quantas tabelas de preço você quiser. Lógico, quanto mais tabelas você criar, mais difícil fica de você fazer o controle, precificação e tudo mais. Mas aí, se você tiver um setor que cuida só dessa parte, é muito interessante que o nosso sistema possui essa possibilidade de você criar N tipos de preço, tá? Passando aqui para os restantes dos campos, parte de comissão serve para você colocar uma comissão específica que esse produto vai ter. Às vezes o teu produto vai ter uma comissão diferente do restante, tá? Para os vendedores, então você coloca aqui, tá? Então esse produto tem 5% de comissão na hora de tirar os relatórios de comissão lá. Então você preenche aqui. E aqui data de atualização é sempre que você mexer nesse teu produto, o sistema vai atualizar automaticamente essa data de atualização para conferência e auditoria, tá? Aqui na parte de fiscal a gente tem informações fiscais, como a descrição fiscal. Se o produto tem a descrição computador, mas na nota fiscal você quer que ele saia como computador, blá blá blá, especificado, XXY, ou às vezes é o contrário, né? Às vezes a descrição é mais complexa, se você quer que saia só computador, é aqui que você vai informar. A gente tem a parte da NCM, que é toda a parte de contábil, que a tua contabilidade pode te instruir de melhor maneira ao que é e para que serve. A gente tem aqui a origem também, que é fiscal, CSN, toda essa parte aqui são informações fiscais que o teu produto precisa ser preenchido ou não, dependendo do teu regime, dependendo de como a tua empresa trabalha, funciona, no que ela está enquadrada, tá? Aí aqui no final a gente tem a parte da reforma tributária, também os novos campos, né? CSTRPC, classificação tributária, redução de BS-CBS, o IS, imposto seletivo, e aqui embaixo algumas informações sobre isso. Isso tudo, essa aba aqui, ela é preciso ser preenchida, mas a tua contabilidade vai saber te explicar melhor do que nós, tá? Aba de fornecedores. Aqui você vai ter sempre todos os fornecedores de quem você já comprou esse produto, tá? Então, à medida que você faz uma compra, uma entrada de compra, o sistema já joga aqui automático. Mas caso você queira informar manual aos fornecedores, você clica aqui nos 3 pontinhos, acha o fornecedor aqui, tá? E salva aqui no seu produto, tá? A gente tem também a parte do composto que eu já passei, a parte de vendas e compras para mostrar a movimentação e o giro também. Apesar de que isso daqui não é muito utilizado, geralmente é até inativado essa parte e é usado mais o Alt H ou o botão direito ver histórico, fica mais fácil de ver do que entrar no formulário. A parte do setor de vendas usa bastante para ver a movimentação, para ver os últimos preços. Esse aqui é o formulário de produto, tá? Bem resumidamente para vocês entenderem. Vamos lá, vou dar um salvar aqui. Vou fechar para a gente partir para o próximo cadastro aqui. Aqui dentro da parte dos produtos, nessa setinha, a gente vai ter tudo que está vinculado a produtos. Tudo que a gente viu lá dentro, aqui a gente vai ter onde cadastrar as coisas, tá?
Então tudo que a gente clica lá dentro do produto e busca, por exemplo, a marca, são coisas cadastráveis, tá? Que você pode inserir mais e dar manutenção, fazer o gerenciamento. Então aqui, por exemplo, começando aqui, ó, grupos e subgrupos, tá? Como que funciona? Aqui vocês lembram que lá no produto a gente escolheu o subgrupo, né? Então, e os subgrupos estavam dentro do diversos, tá vendo? Aqui então a gente tem o cadastro dos grupos e dentro de cada grupo você vai ter inúmeros subgrupos, infinitos. Aqui até tem alguns cadastrados sem nada, ó. Mas, por exemplo, diversos aqui, né? Tem todos esses subgrupos aqui dentro do diversos, ó, tá vendo? Então, se você cadastra um novo, por exemplo, e coloca aqui teste, impressora do grupo, isso aqui serve para quando você trabalha com um restaurante e você vai imprimir baseado no grupo, tipo comida, bebida, tá? Ele manda direto na impressora. Eu vou pular essa parte que não tem nada configurado aqui, mas se você é dono de restaurante, você sabe que existe essa função, tá? Aqui a gente começa a incluir os subgrupos, tá? Então, a gente vai escrever aqui, por exemplo, teste 1, né? E vai incluindo aqui, ó, teste 2, teste 3, teste 4. Então aqui você está criando subgrupos dentro do grupo teste. Dá um salvar, ó. Então aqui a gente criou o nosso grupo teste, os subgrupos, teste 1, teste 2, teste 3. O que vai aparecer lá dentro do produto para você buscar? Os subgrupos, tá? Que é essa parte aqui de baixo. Então para editar a mesma coisa que a outra tela, você vê que tem o incluir, tem o editar e o excluir, tá? As dicas de atalho. Uma coisa importante que tem aqui, que é importante mostrar para vocês, é a parte do mover. A gente tem a opção aqui, só que se eu não me engano, deixa eu ver, acho que é aqui dentro. 2 cliques, botão direito, isso, exatamente. Então, ó, vamos supor que aqui dentro do diversos a gente tem coisa que na verdade deveria pertencer ao grupo de computador. Tá vendo que tá vazio o grupo de computador? E tá tudo dentro do diversos. Então eu vou entrar aqui dentro desse grupo diversos, vou achar uma coisa que pertence a computador, deixa eu ver. Hard disk, que pertence a computador. Vou dar um botão direito, vou clicar em mover e vou selecionar para qual grupo que ele vai. Ele vai para o grupo computador. Então, ó, movi. Deixa eu pegar mais um aqui. Fonte de alimentação de gabinete, também vou mover. Então aqui a gente está trocando o subgrupo de grupo. Então, resumidamente é isso. O subgrupo sempre vai pertencer. Vê aqui agora, se a gente vier aqui no computador, ó, tá vendo? Já estão aqui dentro. Então aqui a busca funciona também de igual maneira, tá? Você busca aqui. Aqui não existe a opção de tipo de busca, porque tem poucas opções, então só a master já resolve, tá bom? Vou voltar aqui. Vou entrar agora na minha parte de tabela de preços, isso aqui é bem importante, tá? Aqui, lembra que eu falei para vocês que a gente pode ter N tipos de preço? Aqui, por padrão, o sistema vem cadastrado atacado e varejo, mas a gente pode cadastrar mais um. Então, eu cliquei no mais aqui e vou explicar para vocês como funciona e para que serve esse formulário e cada campo que tem aqui. Primeiro, coisa que você vai definir é uma descrição, né? Então aqui eu vou colocar que esse é um preço promocional, o nome é promocional, tá? Promocional. Aqui a gente seta qual que é o markup em cima do custo, tá? Lembrando que existe diferença de markup e margem, tá? Para você estudar e entender, para não se confundir. Então eu vou colocar um markup aqui um pouco menor para ser o promocional de 30%. E aqui eu vou deixar o desconto máximo zerado, tá? Porque já é um preço promocional. E aqui, ó, aqui a gente tem uma opção de habilitar vendedor do cadastro do cliente como padrão, tá? Ao utilizar esse tipo de preço em uma venda orçamento, o sistema vai preencher o vendedor com o que estiver vinculado no cadastro do cliente, tá? Então, se a gente habilitar isso aqui, quando a gente estiver fazendo uma venda com o tipo de preço promocional, o vendedor não vai ser quem está fazendo a venda, e sim quem está vinculado ao cadastro do cliente lá no cadastro do cliente. Depois a gente passar pelo cadastro do cliente, eu posso mostrar para vocês. Tá? Por enquanto eu vou deixar desabilitado. A gente tem mais um checkbox aqui que se chama não atualizar vendas para essa tabela. Para que isso daqui serve? Se isso aqui tiver marcado, toda vez que você fizer uma entrada de compra no seu sistema, ela não vai atualizar essa tabela de preço. Tá? Então, para que serve se não atualizar? Para preços que são justamente feitos manualmente. Tá? São preços feitos por alguém que vai olhar os produtos por produto e atualizar baseado em movimentação, baseado em quantia em estoque. Então, se você não quiser que isso daqui seja alterado automaticamente nas entradas de compra, você marca isso aqui. Se você quiser que seja alterado, você deixa desmarcado. Tá?
Então eu vou deixar para não atualizar, porque é um preço promocional e eu quero setar isso aqui manualmente sempre, fazer esses ajustes. E caminhando para a segunda aba aqui, a gente tem um lugar onde a gente pode autorizar os usuários que vão poder usar esse tipo de preço. Então vamos supor que você tenha o preço promocional criado, mas você quer só que os vendedores de balcão usem, seus vendedores de atacado não usem esse preço. Então aqui você pode filtrar por todos os usuários que tem a função vendedor, ou você pode filtrar usuário por usuário. Então aqui, por exemplo, na minha função vendedor, eu tenho só esses dois caras aqui, tá? Mas no meu todas, a gente tem todos os usuários aqui. Então eu vou vincular alguns usuários, por exemplo. Eu aqui, ó, eu vou marcando e vou incluindo o meu patrão aqui e o meu outro patrão, tá? Então aqui eu vinculei apenas 3 caboclos aqui que vão poder usar esse meu preço promocional. Ou seja, só eles 3 vão visualizar esse preço na hora de fazer uma venda e vão poder usá-lo, tá? Agora deixa eu usar o limpar aqui e vincular só meus vendedores, tá? Cliquei na função, usuários, vou trazer todos, incluir, ó, todos os meus vendedores, tá? Então isso aqui serve para você liberar esse tipo de preço só para alguns usuários específicos, tá? Então eu vou cadastrar esse produto aqui, não vou deixar essa parte de filtro preenchida. E ó, o que acontece? À medida que você cria esse tipo de preço, o sistema vai criar automaticamente em cada produto essa nova tabela de preço promocional. Assim que ele criar, eu vou mostrar para vocês. Ó, então criou meu promocional aqui. Se a gente voltar lá no cadastro dos produtos e entrar nesse produto aqui, na parte de preço, você vai ver que o sistema criou esse promocional já automático, usando aquele markup que a gente colocou lá, tá? Então, automaticamente os produtos já passam a ter, ó, na barra de espaço a gente consegue ver aqui os preços, ó, os preços, o estoque e todos os detalhes, já criou aqui também o promocional em todos os produtos, tá? Então você pode criar quantos tipos de preço você puder e quiser, e ainda pode fazer esse filtro de vincular apenas alguns usuários que vão usar, tá? A gente tem também aqui rapidamente a parte de marcas, onde você consegue cadastrar marca por marca, tá? Aqui mesmo o padrão, tá? De busca, de listagem. Aqui na tabela você consegue ordenar também, diminuir, mexer em tamanho, inúmeras coisas você pode fazer aqui, tá? Mas eu vou alterar uma marca aqui para mostrar para vocês os campos que a gente tem na marca. Os campos que a gente tem na marca são os seguintes: a gente tem o campo de descrição da marca, tá? E a gente tem preço de venda livre. Para que serve esse preço de venda livre, esse atributo aqui? Se você ativar esse atributo numa marca, todos os produtos que pertencerem a essa marca, na hora de você vendê-los, você vai conseguir digitar o preço que você quiser na hora, tá? Vai trazer o preço que você tem no cadastro, por óbvio, mas o sistema vai sempre deixar você alterar, tá? Então, dependendo do tipo da marca que você quer deixar teu vendedor trabalhar livre, jogar para cima, jogar para baixo, você habilita esse preço de venda livre, tá? Então, para cadastrar tá aqui no maisinho, para editar o lapisinho, excluir a lixeirinha. A gente tem também a coluna de CPD aqui, ela é usada só para trazer os códigos de uma migração, né? Então, se essas marcas vieram de outro sistema com outros códigos, a gente vai preencher aqui nesse CPD. Tanto que nem tem aqui para a gente mexer nesse campo, beleza? Então a busca aqui, mesma coisa também. Você clica aqui em cima e dá um Enter. F2 é um atalho também que traz aqui para busca, tá? Vou voltar. Vamos para o próximo campo. A gente tem aqui também a parte de unidades, onde a gente cadastra, tá? Essa parte de unidades, ela vem, as tradicionais, elas vêm todas cadastradas já, tá? Então você não precisa se preocupar. Você só precisa mexer aqui nessa parte, caso tenha alguma em específico que não tem aqui, você precisa usar, né? E cadastrar. Então aqui para cadastrar, no maisinho, igual a todas as coisas. Aqui a gente tem essa parte de sigla, onde você vai colocar, eu vou criar aqui um TT para criar uma teste. Aqui você, código, né, que é o código se eu não me engano, da NFE, que você coloca. Então o código da NFE que você tem aqui. Existe esse atributo de validar quantidade. Esse validar quantidade, se você ativa isso daqui, na hora de você vender o produto, o teu sistema vai fazer um cálculo para achar a quantidade real do teu produto lá na hora da venda. Porque às vezes o teu produto pode ser, por exemplo, vendido em metro quadrado e precisa fazer um cálculo para saber quantos metros quadrados tem por caixa, por exemplo, baseado na quantidade que você digitou. Enfim, é para fazer o cálculo de quantidade em alguns casos específicos, né? O metro quadrado é um dos casos que vira caixa, né? Então precisa ter isso aqui ativado para que o sistema
faça esse cálculo na hora de usar na venda, tá? Então aqui busca também a mesma coisa, consegue buscar, tá? Excluir, alterar, editar. Vou fechar aqui. A gente tem aqui também a parte dos depósitos, tá? Que é importante vocês entenderem que nem o tipo de preço do nosso sistema ele é multidepósito, então aqui você pode cadastrar quantos você quiser. Então, por exemplo, ó, cliquei no maisinho, vou cadastrar um almoxarifado, né? Então aqui no cadastro do depósito você tem a descrição e aqui você tem uma opção também de ocultar esse depósito. Para que serve esse ocultar o depósito? Por exemplo, um almoxarifado da vida é um tipo de depósito que você não quer contar com ele na hora da venda. Então você não quer que teu vendedor veja que tem em estoque, né? Diferente de um, por exemplo, loja 1 e loja 2, que às vezes você tem um produto numa loja e não tem na tua que o cara tá querendo comprar. Aí você fala, opa, tem esse produto lá na outra loja. Aí você não marcaria esse ocultar. Mas caso seja um almoxarifado ou depósito de entulho, de estragado ou de produtos que vão para garantia, é interessante você marcar isso aqui. Porque isso aqui vai fazer o depósito não ser mostrado nem totalizado. Às vezes é um estoque que você tem para garantia, para coisas estragadas, enfim. Aí você marca isso daqui, tá? Então, na hora de totalizar, esse almoxarifado não vai ser mostrado. Onde que totalizaria, né? Na hora de você estar vendendo, na hora de você estar consultando aqui, ó, essa coluna de estoque, tá? Não vai somar aqui também, se você deixar como oculto. Vamos para a parte de grades aqui. A grade que eu expliquei para você é mais para o pessoal que usa, que precisa usar um produto só e colocar várias opções. Por exemplo, descrição da grade, tamanho, sigla do atributo P e o valor, né, pequeno, sigla M e valor média, G gigante, GG gigante mesmo, entendeu? Então a grade serve para isso, e daí lá dentro do produto você vai vincular essa opção de grade que você criou e trabalhar com ela lá dentro do produto, tá? Então agora que eu criei essa de tamanho aqui, por exemplo, a detalhe, né? Aqui a busca funciona da mesma maneira, tá? Você buscar, editar no botão direito, no 2 cliques. Agora que eu criei essa grade de tamanho, se eu voltar lá no produto, entrar para alterar nele, ativar a parte de grade, você vai ver que aqui ele vai te dar essa opção de tamanho. Então, tamanho, quais que eu quero usar nesse produto, quero usar todos, por exemplo, incluir, né? Então aqui você passa a ter agora um controle de preço e de estoque por grade, entendeu? Dá um trabalhinho a mais, mas aí vai de quem quiser usar ou não essa parte de grade, tá? Vou mostrar para vocês para que serve e onde que fica. A gente tem também aqui a parte de impressão de etiquetas, que é só um atalho para aquilo que eu já mostrei para vocês lá no botão direito do produto, tá? Onde você consegue filtrar e imprimir várias etiquetas de uma vez só. A gente tem aqui também a parte de similares. Aqui você consegue cadastrar produtos similares uns aos outros, fazer essa conexão para que o seu sistema entenda na hora de você fazer uma venda. Por exemplo, esse produto, o meu cliente me pediu esse iPhone aqui importado, que é código 1491, mas o código 14911 também é o mesmo produto de uma marca diferente, entendeu? Aqui você consegue fazer essas conexões, tá? De similares, para que na hora da venda o teu vendedor consiga ter acesso a isso e ter essa certa facilidade de oferecer outros produtos caso você não tenha X, Y, Z produtos, tá? Isso acontece bastante em loja de peças, tem um similar que serve também, que encaixa, enfim, aqui fica essa conexão que você pode fazer, cadastrar e criar no seu sistema. Aqui a gente tem também a parte de classificações. Para que serve essa parte de classificações? Vou colocar para cadastrar uma aqui. Você pode colocar, por exemplo, ele vai funcionar basicamente como grupo, tá? Então vou colocar aqui computador, por exemplo, só para te dar um exemplo aqui e vou colocar, deixa eu ver aqui o que mais, software, vou criar mais uma classificação, hardware, que é peça,
2 cliques, tá? Para alterar, como todas as coisas. E aqui dentro dessas classificações, a gente vai criando coisas. Então aqui dentro do hardware, que é 3.1, a gente pode colocar, por exemplo, fonte. Aí a gente pode colocar no 3.2, ó. Você dá um botão direito e vai dando adicionar. Memória, peças de computador, de hardware. Então assim você vai fazendo as classificações dentro do seu sistema, para trabalhar com elas na parte de filtros, na parte depois de resultados. O que mais que tem aqui? Placa-mãe, por exemplo, né? E serve também para outros ramos, né? Por exemplo, no ramo de alimentação, você coloca aqui bebida, comida, e daí aqui vai ter todas as coisas. Depende do para que você quer usar essa parte de classificação, né? Pode usar e daí tu vê que ele vai agrupando e ordenando de acordo com o que você vai preenchendo, né? Esse aqui é o pai, esse aqui é os filhos, né? Então, ó, vai ficando mais pro lado direito, por exemplo, né? Ele vai criando esses níveis aqui de organização, né? Que você vai trabalhando, tá? Então, a parte de classificações é isso. Aí aqui você tem todas as opções padrões que a gente já tem no restante do sistema. Aí fechou essa parte do produto. Aqui esse primeiro botão com todas as opções, tá? Aqui do lado direito a gente tem o nosso cadastro de empresas, tá? Ou Ctrl E. Você acessa também o atalho. Como eu falei para vocês, o sistema ele é um sistema multi-empresa. Então você pode ter várias empresas cadastradas no seu sistema. Então você tem a tua matriz, a tua filial, a tua loja 3, 4, 5, 6. Você pode trabalhar tudo num sistema só com teus inúmeros CNPJs e empresas, tá? E nisso você consegue fazer todo o controle de gestão, de estoque, de vendas, tá? Porque na hora de logar, aqui, né, na tela de login você escolhe em qual empresa você vai entrar. Então, os colaboradores de um você vincula numa, da outra na outra, e você como gestor vai ter acesso a todas, consequentemente todos os resultados da tua empresa, tá? Então, entrando aqui no cadastro de empresa, a gente tem aqui a listagem das empresas, né, com algumas informações importantes e essenciais. Aqui a gente consegue fazer a busca como em todas as outras telas, tá? F2 vai para cá, digita aí, Enter, busca, tá? Então eu vou entrar no formulário da empresa aqui sem mais delongas para mostrar para vocês algumas coisas básicas e importantes. Aqui dentro do nosso cadastro de empresa a gente tem os dados principais da empresa, como o país de atuação, CNPJ, dados da empresa como um todo. Aqui a gente pode colocar uma logotipo da empresa, tá? Colocar a logo aqui para que o sistema fique mais personalizado para você. Aqui na segunda aba a gente tem a parte de endereço, onde você preenche pelo CEP, o sistema já vai buscar automático para você. Parte de contato, né, da tua empresa, que você vai preencher os telefones, os e-mails, sites. Aqui pulando essa parte aqui, que essa aqui não tem nada a ver com o Brasil, a gente tem a parte de parâmetros. Essa parte aqui ela é infinita e geralmente é o suporte que vai precisar dominar essa parte. Eu vou dar uma passada por cima para explicar algumas questões aqui dessa parte de parâmetro, tá? Aqui a gente tem a parte de parâmetros, cadastros, produtos. Vou passear por algumas opções. Aqui a gente tem a parte de validações. Aqui, se a gente habilitar essa parte de validar duplicidade de código original, o sistema proíbe cadastros de produtos com o mesmo código original. A gente acabou de passar pelo cadastro de produtos e mostrar lá para você o que é o código original, tá? Aqui é a mesma coisa, só que código fabricante. Então, se você marcar isso aqui e salvar, vai proibir de cadastrar produtos com o mesmo código fabricante, tá? São parâmetros que você habilita ou desabilita, tá? Aqui a gente tem algumas opções de importar produtos. Então, existe um Excel padronizado, você consegue passar para o teu cliente, ele consegue preencher e você faz a importação desse Excel para o sistema e cadastra os produtos automaticamente, tá? Aqui você tem o botão de gerar esse arquivo de importação, então ele vai gerar um Excel no padrão que precisa ser preenchido, ó, tá vendo? Então aqui preencheu, trouxe o Excel e trouxe um produto de exemplo, né? Então aqui você vai colocar os dados, os itens, o cara vai cadastrar os produtos aqui de uma forma mais rápida, né? Um cadastro em lote. E depois que salvar esse arquivo, você vincula ele aqui nos 3 pontinhos, né? E faz a importação para o seu sistema, tá? Aqui a gente tem também abaixo a parte de imagens, um jeito de importar as imagens de forma rápida,
de um outro sistema, ou às vezes você tem salvo na tua pastinha com os códigos e quer importar para o sistema, você vai preencher o caminho da tua pasta aqui, né, os 3 pontinhos. Então, sei lá, tá aqui na minha parte de imagens. E como que você vai importar? Pelo código, que é o código automático do sistema, usando o CPD ou usando o código de barras, né? Aí você seta, e para que a importação funcione, o nome da tua imagem precisa estar de acordo, tá? Com as coisas que você já tem cadastrado no sistema. Então, elas precisam estar com o código lá no nome, ou o CPD, ou o código EAN, para que o sistema faça o vínculo correto, tá? Aqui a gente tem o endereço de exportação das imagens, caso você queira exportar as imagens do seu sistema por algum motivo, para algum FTP, para algum destino. Você pode ou para alguma pasta local, para você verificar as imagens ou coisa e tal. Você preenche aqui o FTP ou troca para local e exporta, tá? O local vai exportar as imagens para uma pasta localizada na raiz do sistema e o FTP para o FTP que você direcionar aqui, beleza? Parte de traduzir produtos. Essa parte de traduzir produtos também funciona com o Excel. Então você vai ter um Excel onde você vai ter a descrição que está no teu sistema e a descrição que você quer que o teu produto vire, né? Ou seja traduzido, né? Às vezes está em outro idioma, ou às vezes está com uma descrição que você quer alterar, aumentar. É meio que uma alteração em lote da descrição dos produtos, tá? Então o sistema usa uma coluna do Excel para identificar qual produto que você quer alterar e usa a segunda para modificar justamente com essa coluna. Então você acha o arquivo aqui, tá? E usa a opção de traduzir, tá? A gente tem aqui alguns parâmetros de busca que você pode ativar ou desativar. A gente tem aqui buscar fabricante exato no produto, tá? Então, se você habilitar essa primeira opção, o sistema vai passar a fazer uma busca mais exata do fabricante lá na master. Porque lá na master, se você preenche algum código de fabricante, ele vai buscar em qualquer ordem, se está no meio, se está no fim, em todas as colunas, e vai ficar uma busca mais genérica. Agora, se você ativa isso daqui, na hora que você fizer a busca lá no teu sistema, ele vai buscar mais exato, entendeu? Precisa começar, o fabricante do produto precisa começar com aquilo que você digitou para ele achar, tá? Então, se você quer uma busca mais certeira a nível de fabricante, você habilita isso daqui, tá? Busca com imagem. Isso aqui serve para você habilitar a busca, quando você buscar e tiver inserido na tua venda, habilitar a imagem ser mostrada automaticamente na telinha de busca, tá? Então, se você habilitar isso aqui, na hora de você vender, você vai ver a imagem na tua tela também. Isso aqui torna a busca um pouco mais lenta, tá? Devido à busca da imagem. Por isso que geralmente a gente recomenda deixar desabilitado, e se quiser ver a imagem, usa o atalho de ver a imagem no Alt I ou no botão direito, ver a imagem, tá? Serve para isso. Busca aplicação na master, tá? Se você deixar isso aqui marcado, o teu sistema vai buscar também no campo aplicação na tua busca master, o que vai tornar a tua busca mais genérica ainda, tá? Então você tem a opção de deixar marcado ou desmarcado. Se você desmarcar, a tua busca master não vai buscar na aplicação. Depende do jeito que você trabalha e o que você preenche na aplicação, tá? Então, para uma busca mais genérica, é melhor você deixar marcado. Caso você não queira que a aplicação influencie, desmarca. Beleza? Deixa eu passear pela parte dos clientes aqui. Aqui, módulo Software House é só para clientes que são Software House, como a própria MGSys, então dificilmente vai ter alguém que vai usar, tá? Raros os clientes. Aqui, parte de fornecedores, não temos nada. Fiscais. Aqui na parte do fiscal, a gente tem o percentual de CBS da empresa, tá? A sua contabilidade vai saber informar também. E só nessa parte de cadastros. Vamos para a parte do estoque. Aqui a gente começa a passear por um lugar que é interessante que vocês precisam entender, que é as coisas padrões da empresa. Então lembra que a gente tem vários depósitos, né, cadastrados na empresa. Aqui na parte de parâmetros de estoque, a gente precisa definir qual que é o depósito padrão. Depósito padrão, para que serve o depósito padrão? É o depósito que vai ser usado lá na hora da venda, na hora de fazer um orçamento, na hora de fazer uma entrada de compra. Vai sempre puxar para o padrão esse aqui. Tu vai ter a opção lá de alterar tranquilamente, mas o padrão vai ser sempre esse aqui, tá? Porque teus vendedores, por exemplo, não vão nem mexer na parte de depósito na hora de vender. Eles vão sempre vender de um só, e se precisar puxar de outro,
ele solicita uma transferência ou coisas assim, tá? Então, o depósito padrão, vou deixar aqui o estoque, tá? Aqui a gente tem alguns parâmetros aqui, vender sem estoque. Se você habilitar esse vender sem estoque, o sistema passa a não validar mais o estoque do teu produto na hora da venda. Então, por óbvio, não recomendamos, né? É sempre ideal deixar o sistema controlar o teu estoque e não deixar vender sem estoque, tá? E aqui existe esse atributo chamado tabela de preços transferência. Ao marcar, será utilizado preços padrão. Esse campo aqui serve para, em casos de transferência de venda, se você deixar desmarcado isso daqui, o sistema vai utilizar o custo na hora de fazer uma transferência de venda. Por quê? Porque as transferências de venda geralmente são feitas entre lojas. Então você não vai cobrar um preço de venda de uma filial tua. Tu vai cobrar preço de custo. Ou às vezes tu vai querer cobrar o preço normal, de venda mesmo. Às vezes a filial não é tua, ou é de um gerente que controla diferente, enfim. Aí os motivos são teus, né? Mas esse atributo serve para, se você marcar, o sistema vai usar na transferência de venda os preços de venda normal. Se você desmarcar, vai usar o preço de custo de reposição, tá? Na hora de fazer a transferência, ele vai usar o custo, beleza? E daí aqui a gente tem passando das preferências, a gente tem a impressão. Aqui você seta a impressora padrão das etiquetas, tá? Então você já deixa setado aqui para quem não fique perguntando toda hora de imprimir uma etiqueta qual impressora que quer usar. Tá? A gente vai encontrar essas configurações de impressão em alguns outros lugares aqui também, beleza? Passando aqui para parâmetros vendas, aqui tem mais algumas coisas aqui bem interessantes de se falar, de se entender, tá? Começamos aqui com as preferências, tá? Caixa padrão da sua empresa. Nosso sistema ele é multicaixa, tá? Então você pode ter diversos caixas cadastrados aqui na tua empresa, um para cada colaborador, ou um para cada moeda. Enfim, você cadastra quanto você quiser utilizar na tua empresa. Aqui você vai ver que pode ter, o nosso sistema ele trabalha com caixa e caixas do tipo banco também. Então aqui você vai ter o caixa normal e o caixa banco também, tá? Os bancos e caixas estão no mesmo local. Aqui depois eu vou explicar para vocês na parte de cadastros financeiros lá, tá? Mas aqui você seta o caixa padrão, tá? O caixa que vai na hora de finalizar, de faturar um financeiro de uma venda, vai sempre trazer, tá? Lógico, depois a gente consegue vincular os colaboradores, cada um em seu caixa, e vai trazer sempre o que o colaborador tiver vinculado. Mas por operações genéricas, você seleciona esse caixa padrão aqui, tá? Geralmente é o caixa genérico da empresa, onde vai estar entrando os valores. Aqui, muito importante, tipo de preço padrão. Lembra que a gente cadastrou lá o promocional? Então, aqui vai estar listado aqueles tipos de preço lá. Se a tua empresa tiver se o padrão da tua empresa for varejo, atacado, é aqui que você define. Então, na hora de fazer a venda, vai sempre trazer por padrão esse varejo. Lógico que se o teu cliente é um cliente de atacado e você tiver isso no teu cadastro do cliente, o sistema identifica e troca na hora da venda para o atacado, por exemplo. Tá? Então isso aqui vai ter também no cadastro do teu cliente lá, essas opções aqui de setar, de qual tipo de preço que o teu cliente é. Tá? Então eu vou deixar o varejo. Aqui a gente tem algumas opções de parametrização também da parte de vendas, que é faturar estoque por entrega. Isso aqui vai ativar o módulo de entrega na fatura da venda. Então se você habilitar isso aqui, na hora de finalizar o estoque da sua venda, o sistema vai trabalhar com entrega. Então isso aqui, por exemplo, o ramo de material de construção, que trabalha com entregas parciais de materiais, por exemplo. Se você habilitar isso aqui, você vai poder ir faturando o teu estoque parceladamente, vamos dizer assim. Você lança uma entrega, né? Entrega parte do teu estoque, vai dar saída parcial, tal, depois lança outra, vai lançando outra até finalizar todas as entregas e finalizar o estoque como um todo da tua venda. Tá? Se você deixar isso aqui habilitado, vai ter como você faturar a tua venda, o teu estoque parcialmente. Caso você deixe desabilitado, sempre que você faturar o estoque na tua venda, vai faturar todas as mercadorias, vai dar saída de uma vez só. Aqui, faturar financeiro com troco, vai habilitar a tela de troco na hora de você fechar o teu financeiro, tá? Então, dependendo do teu tipo de negócio, se quiser habilitar a tela de troco, facilitar para a pessoa que fica no teu caixa, você habilita esse parâmetro aqui, tá? Essa parte, esse parâmetro de busca de produtos direta, serve para você ativar a busca com leitor de código de barras. Então isso aqui serve para você transformar a sua venda quase que num PDV. Então você vai ler com o código de barra e já vai inserir automático, sem você precisar ficar preenchendo quantidade, preço, entre outras coisas que você vai ter lá na parte da tela de venda. Tá?
Isso aqui, se você habilitar, vai ativar mais ou menos a leitura e inserção automática da tua venda normal, tá? Do sistema. Aqui existe o parâmetro de bloqueio de clientes com débitos. Então, se você habilitar isso aqui, todos os clientes que tiver débitos pendentes no teu sistema vai bloquear a venda para esses clientes, tá? O parâmetro que você decide se ativa ou não. E aqui a gente tem a opção também de bloquear produtos repetidos na venda. Então, se você quer bloquear de inserir 2 vezes o mesmo produto na venda separado, você marca esse parâmetro aqui, tá? E só vai deixar inserir uma vez com quantidade, tá? Isso aqui é para caso você queira inserir separadamente o mesmo produto várias vezes, tá? O sistema vai continuar deixando você alterar a quantidade desse item, mas só deixa inserir ele uma vez na tua venda com a quantidade que você quiser, certo? Aqui passamos para a parte que quem define é o gestor. Aqui você tem a opção de definir margens, 3 níveis de margem para o teu vendedor se basear. Então aqui você coloca a tua margem A, que seria a margem que você mais deseja, né? Que seria a ideal para o teu vendedor. Aqui a margem B, que seria uma intermediária, né? Que é o mínimo. Mínimo não, a intermediária, né? E aqui a gente teria uma margem C, que é a margem mínima que você pede que o teu vendedor use, tá? Inclusive, se você tiver isso aqui preenchido, o sistema não vai deixar o teu vendedor vender abaixo dessa margem, tá? E lá na tela de venda, ele vai mostrar para o teu vendedor não em percentual, mas sim em cores. Então, se ele está vendendo com margem A, significa que está excelente, vai mostrar uma bolinha verde. Se está vendendo com margem intermediária, vai mostrar uma bolinha azul, intermediária. Se estiver vendendo no limite, a margem limite, vai mostrar a bolinha vermelha. Isso aqui serve para o teu vendedor saber se ele está dando muito desconto, se ele está, né, precificando corretamente. E tudo isso incide depois, né, em futuras comissões, em resultados do vendedor no mês e tudo mais. E aqui a gente tem um parâmetro também de desconto máximo, que você permite teu vendedor dar. Então, se tu preencher aqui, né, limite máximo 10%, o sistema vai bloquear o teu vendedor de dar mais que 10% de desconto lá na hora da venda, beleza? Aqui a gente tem alguns parâmetros de dias para vencimento do orçamento. Então, às vezes, se você faz orçamentos que expiram em 15 dias, é aqui que você vai preencher, tá? Porque em 15 dias esse orçamento não vai nem mais aparecer para o teu vendedor lá, ele vai ficar como vencido, tá? Aí obriga o cara a refazer ou recalcular preços e afins, tá? Aqui, caso você queira limitar os itens na tua venda, então vamos supor, sei lá, que em algum caixa pré-determinado ou pro teu tipo de negócio você só permite vender 10 itens, aqui que se enquadra, tá? Não consigo lembrar de nenhum de cabeça, mas enfim. Ou por conta da impressão da venda, para ficar bonito, isso aqui é que insira no máximo tantos itens, é aqui que você coloca, tá? E esse parâmetro aqui é a mesma coisa, só que para o orçamento. Beleza? Aqui, esse campo aqui, percentual de preço sugerido, é um percentual que vai ser usado por teu cara de compra, tá? Então, essa sugestão de preço aqui, na hora que o cara for comprar, ou na hora que o cara for ver um preço de venda desse produto, esse markup que está aqui é o que vai ser calculado para mostrar para o teu vendedor, tá? Então, isso aqui é o preço sugerido da empresa como um todo e vai aparecer sempre quando o teu vendedor for consultar ou for ver certo produto para fazer a parte da venda, tá? Na verdade, se eu não me engano, acho que não aparece pro cara de compra, é mais pro cara de venda mesmo essa parte aqui, tá? Aparece acho que só pro cara de venda, tá? Por isso que tá no módulo de vendas. Me confundi aqui. Aqui a gente tem a imagem do PDV. Para que serve essa parte de imagem aqui? É para tu setar a imagem que tu quer que apareça lá no teu PDV, tá? O PDV é um módulo de vendas mais voltado para praticidade, velocidade, mais utilizado em supermercados, em caixas rápidos. Geralmente colocam-se logos diferentes ou imagens de promoção, de épocas de ano, de Natal, enfim, para coisas assim que serve essa imagem aqui, tá? Porque se não tiver preenchido, ele traz a logo da empresa como padrão lá no teu PDV, na tua tela de venda de PDV. Aqui a gente tem, na parte de módulos, tem essa opção de módulo restaurante. Isso aqui vai ativar o controle de mesas no nosso sistema, tá? Todo o controle de mesas que caso o cliente seja restaurante, né, vai poder usufruir do módulo de vendas.
de vendas de restaurante, que vai ativar as mesas, o cadastro de mesas, o gerenciamento de conta, de garçom, toda essa parte de restaurante. Se não tiver habilitado, não aparece. Caso você seja um restaurante, a gente habilita essa parte aqui e vai aparecer. Beleza? Então daí aqui, continuando no módulo de vendas, a gente tem a parte da impressão. Aqui tem toda a parte de configuração de impressão padrão, de pré-venda, de nota fiscal eletrônica, de cupom fiscal eletrônico, né, que geralmente daí usa-se a impressorinha menor. Tá? Aqui a gente tem um campo para colocar o número de vias. Tá? Se o número de vias for maior que 1, vai imprimir mais de uma via. Aqui as cópias para NFE, quantas cópias tu quer emitir da nota. Aí aqui a gente tem alguns atributos. Tá? Se você marcar essa impressão padrão cupom, a tua pré-venda vai ser impressa no estilo cupom. Serve para aquelas impressorinhas pequenas, né? Se tiver marcado impressão padrão matricial, serve para aquelas impressoras Epson, LX, né? Que é aquela impressão modo texto, tá? Então se tiver habilitado isso aqui, é a modo texto. Se tiver habilitado essa daqui, é aquela modo cupom. Beleza? Se não tiver nenhuma, se eu não me engano, vai imprimir em modo PDF ou em modo Windows padrão, tá? Aqui você habilita o preview. O que é o preview, né? A NFE vai aparecer na sua tela ao invés de só imprimir. Então você vai conseguir ver antes de imprimir. E se tu habilitar isso aqui, código original na pré-venda, o sistema vai usar o código original em vez do código de fabricante, que é o padrão de trazer nas impressões de pré-venda, tá? Aqui preview de impressão de cupom fiscal, mesma coisa que a nota fiscal, mostra na tela de imprimir. Aqui impressão de cupom auxiliar. Esse cupom auxiliar aqui, se você tem esse parâmetro aqui ativado do cupom auxiliar, sempre que você for imprimir uma venda desse cliente aqui, tanto na tela de vendas normal quanto na tela de PDV, o sistema vai imprimir também o cupom auxiliar com os débitos que esse cliente tem com você. Tá? Então é como se fosse uma impressão do que tem pendência desse cliente para contigo na hora de você fazer mais uma venda para esse cara. Tá? Então se você habilitar isso aqui, o sistema ativa e imprime também sempre automático junto. Beleza? Aí a gente tem também a parte da impressão de promissória, que é um parâmetro utilizado no nosso sistema do Paraguai, esse aqui, tá? Impressão promissória e esse impressão promissória parcela. No sistema de cliente que tem a empresa BR, nem vai aparecer esses dois campos de impressão, tá? Então aqui algumas coisas mais importantes também. O cabeçalho para pré-venda, isso aqui vai aparecer no cabeçalho da sua impressão. Então se você quiser personalizar para o seu cliente, ou se o cliente quiser personalizar, é aqui que ele vai preencher as informações, tá? Rodapé da pré-venda é a mesma coisa, um texto que vai aparecer automaticamente na impressão lá no rodapé. Isso aqui é o rodapé do orçamento, também mesma coisa, que vai servir para aparecer no rodapé do orçamento personalizado que o seu cliente queira, né? Volte sempre, obrigado pela venda, bababá, bababá. Aqui a gente tem a parte de impressão matricial. O que é a matricial? É a impressão nas LX 350, Epson, aquela impressora barulhenta que está sendo descontinuada aos poucos. Aqui é para personalizar esse tipo de impressão, tá? Quem resolve, quem personaliza é o setor de desenvolvimento da MGSys mesmo. Então isso aqui não é algo que o suporte nem que o cliente tem conhecimento, acesso e nem precisa ter, tá? Então pulando aqui para a parte de ordem de serviço, a gente tem algumas preferências também na parte de OS que o nosso sistema tem, tá? Falando aqui da ordem de serviço, a gente tem nas preferências aqui a opção de bloquear ordem de serviço com placa repetida, ou seja, se você está fazendo uma ordem de serviço para um veículo e tenta abrir outra OS com o mesmo veículo, o sistema bloqueia, se você deixar isso aqui ativado, beleza? A gente tem também esse parâmetro aqui, então por padrão, quando você usa uma frota da empresa para lançar um OS, por exemplo, você está fazendo um OS, mas é com o carro da sua própria empresa ali, né? Está lançando um OS com o carro próprio, né? De uso da empresa. O sistema não gera financeiro, não gera cobrança, usa os preços de custo e etc. Tá? Mas caso você queira controlar também essa parte e cobrar igualmente e registrar esse financeiro, mesmo que seja um carro da empresa, você ativa
esse parâmetro aqui, tá? De lançamento de frota interna. Aqui falando dos módulos, como nem todo cliente que usa o sistema da MGSys, né, trabalha com veículo propriamente dito, às vezes pode ser outros tipos de serviço que ele fornece, não vem por padrão esse módulo mecânico ativado. Então, se o cliente for uma mecânica, se a sua empresa for uma mecânica, você precisa habilitar isso aqui, porque ele vai habilitar a parte de veículo, de placa, de quilometragem, toda essa parte de revisão, de cadastros e tal. Para que isso apareça no sistema, isso aqui precisa estar habilitado. Caso esteja desabilitado, o sistema vai trabalhar como se fosse uma empresa que presta serviço, mas serviços comuns, né? Então, na hora de lançar uma ordem de serviço lá, nem vai aparecer para informar veículo, placa, nada dessas coisas, né? Vai aparecer só a parte de inserção de serviços normais, que não envolvam veículos e atributos que tem a ver com mecânica, tá? Aqui temos também a parte de impressão dos parâmetros. Então aqui você define a impressora padrão de OS. Aqui mesma coisa que a parte da venda, você define se ela é padrão cupom ou se ela é padrão matricial, tá? O sistema entender na hora de imprimir como que você quer imprimir. E aqui também tem um rodapé personalizado que você pode preencher para que a impressão saia personalizada. Pulando aqui para os parâmetros de compras, a gente vai ter aqui as preferências, o caixa padrão para finalização de financeiro da parte de compras. Então aqui você seta um caixa padrão, tá? Que vai estar lá na hora de finalizar o financeiro da tua compra. Vamos supor que você tem um caixa só para tua setor de compras, você teria ele cadastrado e selecionaria ele aqui, beleza? Ativar fatura simples. Para que serve essa parte de ativar fatura simples? O nosso sistema ele trabalha com dois processos de finalização de compra, tanto de compra quanto de venda. Ele tem a parte do financeiro e tem a parte do estoque. Você pode faturar essas partes separadamente. A partir do momento que você habilita esse parâmetro aqui nas compras de fatura simples, toda vez que você vai faturar o teu financeiro, o sistema já fatura o teu estoque junto. Unifica esse processo, tá? Para você que tem uma empresa menor, às vezes não tem esses setores de financeiro e estoque separados, às vezes não tem uma conferência, ou a mesma pessoa faz as duas coisas, para você não precisar ficar primeiro finalizando o financeiro, depois finalizando o estoque manual. Se você ativar isso aqui, o sistema já faz os dois de uma vez só. Aí a gente tem algumas outras questões aqui embaixo que envolvem custos e preços. Então aqui a gente tem a parte de esse parâmetro de compra, atualizar custos e preços. Se você tem isso aqui habilitado, significa que ao fazer uma entrada de compra e finalizar o estoque, os custos e os preços dos produtos serão alterados automaticamente de acordo com a tua entrada de compra. Lógico, respeitando aquele parâmetro lá do tipo de preço, né? E tudo mais. Mas se você não tem isso aqui marcado, nenhuma entrada de compra sua vai mexer em custo e preço de venda. Às vezes você é do cara que quer só dar entrada no estoque com a compra e quer precificar tudo e colocar o custo tudo manualmente, aí você deixa isso aqui desabilitado, tá? Aí aqui tem também a parte da exportação de compra, né? Você trabalha com exportação de compra e o parâmetro serve para a mesma coisa. Se você quer mexer em custo e preço, quando você fizer uma entrada de exportação você marca, se você não quiser você deixa desmarcado, tá bom? Serve para a mesma coisa. Lembrando que a entrada de compra e a entrada de compra de exportação são lançados em lugares separados no sistema. Tá? Vamos para os módulos financeiros aqui que tem bastante coisa importante também. Aqui nas preferências você vai ter a tua moeda base da empresa. Tá? Isso aqui é muito importante estar configurado certinho. Então se você é uma empresa que reside no Brasil, provavelmente sua moeda base é o real. Tá? Existe um parâmetro aqui de quantidade de dias antes do bloqueio de vendas. Para que serve esse parâmetro aqui? Esse parâmetro serve para você bloquear, para você preencher, né? E bloquear, por exemplo, venda para clientes que estejam com uma venda a prazo aberta há mais de 30 dias. Então, teu cliente foi, né, comprou algo no crediário, não pagou ainda e passou 30 dias. Esse parâmetro aqui, quando o cara for lá fazer compra de novo, o sistema vai bloquear a venda para esse cara. Para isso que serve esse parâmetro aqui, tá? E caso esteja zero, fica inativo. Aqui a gente tem o campo de juros mensais, que vai ser usado na hora de criar documentos a receber. Multa também, mesma coisa,
né, os valores padrões que vão ser sempre utilizados. Aqui quantidade de dias corridos para protesto, tá? Então também vai ser usado para a questão do protesto já padronizado. Aqui a gente tem alguns parâmetros importantes para prestar atenção. Esse primeiro aqui, ativar validação da pré-forma. O que é a pré-forma de pagamento? Quando o teu vendedor finaliza uma venda, se você habilitar esse ativar aqui da validação, ele obriga o teu vendedor a colocar uma forma de pagamento ou perguntar para o teu cliente qual forma que ele vai pagar, blá blá blá. Então, o vendedor não consegue finalizar a venda sem colocar a forma de pagamento. Lógico, a pessoa que está no caixa, que vai receber, depois consegue alterar se necessário, se precisar corrigir, consegue. Mas isso aqui obriga o vendedor a informar, tá? Agora, se desmarcar, o vendedor pode fechar a tela de forma de pagamento e salvar a venda normal e deixar para outra pessoa fazer essa definição, tá? Aqui a gente tem a opção de ativar fatura simples. É a mesma coisa que a compra, só que no módulo de vendas. Se você ativar, o sistema, quando a pessoa for faturar o financeiro da venda, já vai também dar baixa no estoque automático, tá? Aí a gente tem outro parâmetro aqui, ativar fatura de estoque automática, tá? Aqui, se você habilitar esse parâmetro, serve para vendas onde a pessoa já sai do balcão com a coisa, ou na hora que o vendedor finaliza, a pessoa já está com as coisas em mãos, alguns casos específicos, né? Então ele vai habilitar a fatura de estoque automática. Então assim que o cara finalizar a venda ou confirmar um orçamento, o estoque já é dado baixo, tá? E fica só com o financeiro pendente, tá? Aqui a gente tem também um outro parâmetro que é ativar fatura de financeiro a prazo automática. Então, se o teu vendedor fez essa pré-forma a prazo para o cliente e você tiver isso aqui habilitado, o sistema já vai finalizar o financeiro automático e já vai lançar lá na conta dele automaticamente, se for uma venda a prazo. Então, ou seja, as vendas a prazo já são faturadas e tem o status financeiro como marcado se for feita a prazo, tá? E daí aqui tem ativar fatura automática após finalizar o pedido. Então, se você deixar isso aqui habilitado, o teu sistema vai entender que assim que finaliza o pedido, a mesma pessoa que faz o pedido e finaliza é a pessoa que já vai receber e vai entregar a mercadoria ali. Então isso aqui já automatiza, bem dizer, o processo como um todo, tá? E daí a gente tem uma outra opção aqui de não somar cheques no limite do cliente. A gente tem um atributo lá no cliente que é o limite de crédito, tá? Onde é levado em consideração na hora do cliente comprar a prazo novamente, né? Então o sistema sempre checa o limite. E se você marcar isso aqui, o limite não vai levar em consideração os cheques que estão pendentes desse cliente para serem para entrar lá no banco, tá? Agora, se deixar desmarcado, o sistema vai considerar os cheques como uso do limite do cliente, tá? Indo para a próxima parte aqui a gente tem a parte de contas padrões do sistema, tá? Então aqui a gente consegue definir planos de conta padrão para cada operação. Então aqui existem duas coisas no sistema chamado plano de conta e centro de custo. São atributos que servem para categorizar suas despesas e receitas como um todo, tá? Resumidamente é isso. Então aqui você consegue definir para algumas coisas do sistema qual vão ser as padrões, as contas padrões. Lógico que você pode alterar na hora de fazer uma finalização e coisas e tal, né? Mas aqui você consegue padronizar. Então, qual vai ser o plano de conta na hora de finalizar o financeiro de uma compra? Detalhe, tá? O plano de conta e centro de custo está inteiramente relacionado à parte financeira do sistema, tá? Isso vai ser lançado no teu contas a receber, contas a pagar, no teu caixa vai ter esse tipo de coisa, tá? Então, centro de custo e plano de conta está inteiramente ligado à categorização de questões financeiras do teu sistema, para você depois poder tirar relatórios de resultados e ter totais por conta, né? Por categoria aqui, está inteiramente ligado. Então é importante que tudo isso aqui esteja preenchido, categorizado certinho, que você tenha os cadastros de plano de conta e centro de custos certinho também no teu sistema, tá? Aqui a gente tem a parte de relatórios, a gente tem apenas um parâmetro, que é o percentual de desconto na impressão
da transferência. Isso aqui serve para quê? Isso resumidamente é um desconto automático que é dado na impressão matricial da transferência de venda, tá? Que alguns clientes usam para alguns casos. Então, pulando aqui para a parte de fiscal, aqui nós temos as preferências, questões fiscais que é necessário que seja preenchido certinho, né? Como o nome do contador, CPF, CRC, todas as informações contábeis, contabilidade. Importante que isso esteja preenchido para que na hora de fazer os fechamentos, envios de coisas automáticas, o sistema já possa fazer o envio automático, tá? O regime da empresa, que é muito importante que isso aqui esteja correto, o regime tributário, para que os cálculos de impostos sejam feitos corretamente. Esse campo aqui é do Paraguai, não aparece aqui no Brasil. O regime de apuração também é importante estar correto, certinho. Aqui, campo também que a tua contabilidade vai te passar, que você precisa preencher o acumulado de 12 meses, percentual de crédito simples. Aqui, importante, tá? Isso aqui é o último número de nota fiscal que você emitiu. Isso aqui é um contador que vai avançando automaticamente à medida que você vai emitindo notas fiscais. E qual a série da NFE que você está usando no teu sistema, tá? Esse aqui é um parâmetro para ativar na nota fiscal o código ID do produto, ao invés do código de fabricante ou do código original, tá? Então, se você marcar isso aqui, o sistema vai passar a usar o código do produto lá na nota fiscal, tá? Isso aqui também é do Paraguai. Aqui, KNAI, descrição da atividade da empresa, também é importante ter preenchido certinho para que esteja tudo configurado. Para fechar, a última parte dos parâmetros aqui, a parte de utilitários, tá? Isso aqui diz muito sobre as funcionalidades do sistema, tá? Aqui na aba de conexões, você tem como preencher um FTP da tua empresa para algumas ações do sistema em específico. Aqui você tem o token de acesso ao web service, a API que pode disponibilizar os teus dados para o aplicativo da MGSys ou para serviços terceirizados que precisem acessar os teus dados, tá? Então isso aqui só é gerado quando você vai fornecer os teus dados via API para algum serviço terceirizado como aplicativo, sites e afins. Esse token de acesso para Web Service Fidelidade é para quem faz uso de um serviço de terceiro de fidelidade, tá? Que daí precisa conectar com esse serviço usando o token. A gente sempre indica um serviço de fidelidade específico que serve para cashbacks, etc. Aqui a gente tem a parte de configuração de conta de e-mail, onde você pode configurar a sua conta de e-mail padrão, né, do cliente, no caso, você cliente, para que o sistema possa usar para fazer os envios de nota fiscal, de pedido de venda, de PDF, entre outras diversas coisas que usa e-mail para enviar. Importante estar configurado para que funcione os envios automáticos do sistema. Aqui, isso aqui não está disponível para o cliente, isso aqui é um módulo de controle da empresa, da MGSys, para como software house. Aqui, muito importante, parte do backup. Isso aqui é onde você vai configurar o backup do teu cliente ou da tua empresa, caso ela não tenha um servidor. Então vamos supor que o teu sistema rode local sem uso de um servidor. Isso aqui precisa estar configurado, tá? Isso aqui é o suporte do MGSys, que tem a obrigação de saber como configurar, como preencher, tudo certinho, beleza? Aqui a gente tem a parte de requisição do sistema. Para que serve esse parâmetro de requisições? O sistema tem, principalmente na hora da venda, devidas requisições que um vendedor pode fazer para um gestor, para um supervisor, que é, por exemplo, quero vender a prazo para esse cliente que está bloqueado, né? Na hora que o sistema dá o aviso que está bloqueado, ele vai dar a opção do cara enviar uma solicitação para liberar dessa vez esse cliente, por exemplo. Então isso aqui precisa estar ativado para que o vendedor tenha essa opção. Ou o cara quer vender o produto num preço menor, né? E o sistema está bloqueando. Ele requisita para o supervisor, faz requisição chega no supervisor. Se o supervisor aceitar, o sistema libera o prosseguimento com a ação devida, tá? Então só que isso aqui precisa estar ativo para que essas requisições estejam disponíveis, tá? E só vai aparecer para o cara lá pessoas que na função dela esteja habilitado também, que ela vai receber requisições, tá? Aqui nessa parte de WhatsApp, a gente tem também a possibilidade de conectar, alguns clientes fazerem uso de integração com o WhatsApp, tá? Mas isso é importante falar com a MGSys primeiro. E aqui nessa parte de versão, sempre vai estar a última versão do sistema que o cliente está utilizando, beleza? Esses foram os parâmetros aqui da parte de empresa, bem complexo, mas bem importante
passar por cada um deles para que seja entendido. Beleza? Aqui, falando da parte da empresa, já falei da listagem. Aqui as telas você consegue ordenar também, organizar, buscar. Enfim, empresas aqui tá ok. Vamos para o próximo módulo de cadastro, que é o módulo de clientes. Então, ó, abrir o nosso módulo de clientes. Aqui a gente tem todos os clientes já cadastrados com diversos atributos aqui na diversas colunas que já traz por padrão, tá? A busca aqui em cima. Aqui a gente tem a opção também dos tipos de busca, porque cadastro de clientes é um cadastro bem grande e complexo também, esse produto tem bastante informação. Então existe a busca específica também que você pode usar, tá? Existem os atalhos do botão direito, tá? Onde você encontra opções como um cadastro rápido de cliente. Você pode fazer um cadastrinho rápido, prático, sem precisar usar o maisinho para fazer o cadastro no formulário completo, tá? Quer fazer uma vendinha rápida ali, não quer demorar muito tempo? Botão direito, cadastro rápido ou Alt I, tá? A gente tem aqui a opção de alterar, excluir. Aqui a opção de abrir direto a conta do teu cliente, conta financeira. Lógico, só vai ter acesso quem tem permissão, tá? Então aqui ele não abriu porque esse cliente não tenha nada aqui. Ó, aqui já abriu, né? Só que esse cliente já está tudo baixado, os recebidos e etc. aqui. Tá? Então aqui só vai ter acesso quem tem permissão de financeiro, tá? Histórico de movimento, aqui você encontra tudo que o seu cliente comprou ou devolveu na empresa que você tiver, no período que você quiser, tá? Então aqui os vendedores consultam bastante isso, principalmente na hora da venda, para saber por quanto que vendeu da última vez, qual preço que pode fazer, quanto que pode melhorar. Então é um histórico de venda, de movimentação por cliente, tá? A gente tem lá no produto por produto e aqui a gente tem por cliente. Beleza? Aqui a gente tem esse botão de gerar cobranças. Gerar cobrança só aparece porque aqui eu estou logado na empresa MGSys, tá? Isso aqui serve para clientes que são mensalistas e só aparece para quem é do tipo software house, tá? Não vale nem a pena entrar em muitos detalhes aqui porque não vai aparecer para os clientes normalmente isso daqui. Gerar contrato. Aqui você tem um contrato que você pode personalizar de acordo com o seu ramo de negócio, tá? Que você pode gerar em cima do cliente. Aqui a gente tem o programa de fidelidade para quem tem aquele web service lá o token lá nos parâmetros preenchido, para você cadastrar o teu cliente no programa de fidelidade, onde daí para cada venda que for feita para esse cliente vai estar somando pontos e etc, tá? Isso aqui também não vou entrar muito em detalhes e o nosso suporte está sempre a par para poder auxiliar você nessa parte do programa de fidelidade. Sem mais delongas, né? Aqui a parte não preciso nem falar que aqui é tudo personalizável, você pode ordenar como você quiser, mexer em tamanho. Aqui na setinha aqui do canto superior tem opções como copiar a linha, como exportar isso para um Excel, como imprimir às vezes uma relação de clientes, né? Mudar a cor do fundo de algum cliente específico, né? Por algum motivo específico. Tem várias opções aqui que o sistema permite, tá? Mas eu vou entrar no principal aqui, que é daí a parte dos filtros aqui em cima. Aqui consegue filtrar por data de cadastro, né? Por intervalo de códigos. E aqui, assim como o produto, quando você exclui um cliente, deixa eu achar um cliente aqui, vou buscar aqui em cima. Quando você dá um botão direito e exclui um cliente, o sistema não deleta ele por completo pelo mesmo motivo. Pode ter várias coisas, movimentações relacionadas a esse cliente. Ele simplesmente inativa esse cliente, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar a data de cadastro todos e clientes inativos, tá? Ó, aqui tá todos os meus clientes que estão inativos, inclusive o que eu acabei de inativar aqui, que é o Rogério. Aqui, para eu voltar esse cliente para o cadastro, é só eu dar 2 cliques nele, tá? Vou entrar no formulário de cadastro, que eu já vou explicar para vocês o que tem aqui, e vou desmarcar aqui o campinho inativo, tá? Desse jeito, o Rogério já vai sumir daqui, ele vai voltar para o nosso cadastro normal. Aqui então tem os filtros básicos que você pode usar. Incluir, alterar, excluir, ajuda, os atalhos, segue tudo o mesmo padrão das telas do sistema, tá? Então aqui, sem mais delongas, vou entrar num cadastro de cliente aqui para poder mostrar tudo que o formulário de cadastro tem, tá? Então,
Aqui a gente tem a aba principal, que é a aba dos dados, onde você define, para começo de conversa, se ele é um cliente do tipo física, pessoa física ou jurídica. Resumidamente, se você trocar, ele vai alterar, incluir, esconder alguns campos, tá? A gente tem também uma área de segmento, onde você consegue segmentar de que segmento que é esse teu cliente. Então, por exemplo, se você vou falar da nossa empresa aqui, que atende clientes de ramos de autopeça, mecânica, supermercado, a gente consegue setar de qual ramo que é esse cliente. Depois você consegue ter alguns resultados. Quantos clientes do ramo X que eu atendo, do ramo Y que eu atendo, né? Aqui a gente tem a data de cadastro, que é automática, data de atualização que também é automática. Aqui, tipo de cadastro, isso é muito importante. O nosso sistema, você não precisa... Se um cliente teu, além de cliente, ele é fornecedor, ou transportador, né, ou colaborador, você não precisa criar vários cadastros em todos os módulos do sistema. É só você setar aqui, ó. Se ele é um cliente, mas também não é um fornecedor, você marca aqui. Se ele também é um transportador, você também marca aqui. Então ele vai aparecer em todos os módulos, o de cliente, de fornecedor, de transporte, com o mesmo código, com o mesmo cadastro. Evita de você ter cadastros duplicados aí e precisar lidar com o financeiro separado também. Depois na conta dele você vai encontrar tudo que ele te deve, tudo que você deve para ele no mesmo lugar. Enfim, inúmeras coisas, tá? Então aqui, como eu falei, se ele for física vai esconder algumas coisas e mostrar outras. Se ele for jurídica, também, tá? Então aqui, por exemplo, no jurídica, a gente tem algumas coisas importantes que é legal de falar. Que você consegue buscar clientes por CNPJ, tá? Sem precisar... Aqui eu vou simular, tá? Alguma coisa. Ó, aqui ele mudou, trouxe a empresa que pertence a CNPJ, alguns dados que estão disponíveis na Receita, tudo certinho de acordo com o meu CNPJ. Então essa aqui é uma busca muito útil, muito válida, tá? Aqui é importante, se esse teu cliente tem um vendedor vinculado, que é aquele cara que ganhou esse cliente, ou aquele vendedor que está sempre vinculado, que é o cara que vai sempre fazer as vendas, é aqui que você preenche essa informação, tá? No vendedor relacionado. Aqui tem outros campos fiscais que você precisa preencher também, né? Se ele é contribuinte, não contribuinte, se ele tem inscrição estadual, né? Se existe alguma transportadora vinculada a esse cliente específico, se ele é um consumidor final, se ele é um produtor rural, todos os dados relacionados à questão fiscal, né, desse nosso cliente, que precisam estar bem preenchidos devido à hora que você for emitir uma nota fiscal, o sistema poder fazer tudo certinho, tá? Telefone, celular, WhatsApp, campos informativos aqui que você pode preencher. Importante que o e-mail de nota fiscal esteja preenchido para que o envio seja feito automaticamente, né? Então, o teu setor de cadastro vai preencher essa coisa aqui. Observação, onde você pode colocar inúmeras coisas e questões aqui relativas ao teu cliente, tá? O valor que ele deve, ou mensagens que quer que teu vendedor veja, por exemplo, se tu quer que teu vendedor saiba alguma coisa sobre, tá? Entre outras questões, tá? Aqui você consegue colocar uma imagem também, tá? Desse teu cliente, caso você queira registrar, webcam ou tirar com o celular e depois salvar e colocar aqui, consegue, tá? Aqui temos a aba de endereços, tá? Passando para a aba de endereços aqui, a gente pode cadastrar inúmeros endereços por cliente, tá? Então aqui você pode cadastrar, por exemplo, residencial, empresarial. O detalhe é que sempre vai ter que ter um padrão, tá? Então sempre vai poder ser só um padrão, beleza? Então vai ser usado na hora de uma entrega, na hora de uma coisa, vai ser sempre o padrão. Na hora de listar, vai ser sempre usar o padrão. Na listagem aqui, ó, vocês veem na listagem que tá usando sempre o padrão aqui do cara, tá? Então, como que você faz para incluir endereço, né? Você vem aqui, preenche todos os campos certinho, o sistema vai buscar por CEP aqui, né? Vai sempre buscar por CEP bonitinho, trazer as informações e você salva o endereço aqui, tá? Se você quiser alterar algum desses endereços, excluir, sempre botão direito, sempre quiser ver as opções, botão direito. Então, ó, botão direito, alterar, opa, estamos aqui, ou 2 cliques, ó, 2 cliques também a gente altera, estamos aqui alterando os endereços e vai até o salvar e salva. Ou quer excluir, botão direito, excluir, está deletado o endereço desse cara. Aqui você pode cadastrar N endereços, tá? Quanto você quiser. Aba de documentos, para que serve essa aba? Caso você queira cadastrar um tipo de documento que não tenha um campo
aqui no formulário. Vou te dar um exemplo. Às vezes você quer cadastrar a CNH do cara. Então cadastrou o tipo CNH, o número da CNH, incluiu, tá salvo no sistema. Ah, passaporte, né? Vai cadastrar o número do passaporte aqui, ó. Tudo com Enter, incluir, cadastrado, tá? É para tipos de documento que às vezes, carteira de trabalho, né? Ou algo assim, se o cara for pessoa física, né? Você usa para isso. Bancos, serve para você cadastrar dados bancários do teu cliente. Lógico que você precisa ter cadastrado previamente lá no cadastro de bancos o banco desse cara, tá? Sicredi, agência, blá 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 blá, gerente, telefone do gerente, ou blá blá blá, entendeu? Consegue fazer esse cadastro. Cadastro de contatos do teu cliente. Aqui é para você colocar contatos relacionados, né? Pai, telefone, né? Às vezes o nome da esposa aqui, o e-mail, se a sua empresa exige mais informações do teu cliente, né? Tu consegue cadastrar X em números também. Complemento. Aqui tem coisas, dados do tipo sexo, nome do pai, nome da mãe, estado civil, cônjuge, telefone, empresa que trabalha, renda mensal, telefone. Dados complementares, tá? Como um todo. Preferências. Essa tela aqui é muito importante, tá? Porque isso aqui define como que vai ser o comportamento do sistema na hora de vender para esse cara, tá? Muito importante prestar atenção nessa parte. Então, esse meu cliente aqui, qual que é o tipo padrão de preço que ele vai ter, tá? Isso aqui é muito importante. Varejo, lembrando que eu preenchi no nosso cadastro de empresa, é o padrão. Mas vamos supor que esse cliente aqui tá cadastrado no clube, né? E tem preço promocional. Então, o que eu vou fazer? Trocar o tipo de preço padrão dele para promocional. Na hora de vender, o sistema vai identificar quando eu selecionar esse meu cliente e vai trazer o tipo de preço promocional. Moeda padrão desse cara, deixar real, que é a padrão da empresa, né? Às vezes você pega um cliente de outro país, né, que paga na outra moeda padrão, você coloca aqui. Condição de pagamento preferencial, esse é um cara que paga sempre aonde? No boleto, no dinheiro, crediário. Aqui você já seta para ter uma facilidade na hora de fazer a finalização do financeiro das vendas desse cara, tá? Aqui um parâmetro muito importante. Você permite esse cara comprar a prazo ou não, fiado, no crediário? Se isso aqui tiver marcado, o sistema vai liberar. Lógico, dentro de todas o limite de crédito, os parâmetros de dias vencidos, né? Entre outras questões que o sistema tem de você conseguir bloquear caso o cara estoure o limite ou caso o cara passe do prazo para pagar e etc. Tá? Se você deixar isso aqui habilitado. Agora, se você deixar desabilitado, o sistema só vai permitir você usar condições de pagamento à vista, né? À vista, cartão de crédito, entre coisas assim. Aqui a gente tem também um campo do responsável, que é o responsável por esse cliente nas questões financeiras, cobranças e etc. Tá? Então aqui você seta um responsável pela parte financeira desse cliente. Tá? Aqui, como eu já falei, usa a quantidade de dias para controlar a quantidade de dias com venda a prazo aberto para você bloquear esse cara. Aqui você seta um limite para esse cara, R$5.000, né? Não pode passar disso. Aqui você seta um desconto, caso esse cliente seja um cliente de um ramo específico, ou ele esteja um desconto fixo com você por ser cliente fiel, e 10% você já coloca aqui, porque daí na hora de você fazer a venda, o teu sistema já vai trazer lá automático, o vendedor não vai precisar ficar nem colocando, tá? Então já deixa aqui. Agora a gente tem a questão contrária também. Se ele é um cliente que tem um acréscimo na venda porque ele é um mal pagador, ou porque ele sei lá, porque ele já vacilou com você e você não gosta do cara, você coloca aqui também. Então o sistema também vai calcular em cima do teu preço do produto lá na hora de vender 10% sempre a mais, e vai calcular em cima. Tá? Observação para vendas. Esse campo aqui é muito importante para o gestor passar um recado para o vendedor, né? Então, caso o cliente chegue na loja e você queira passar uma mensagem para o teu vendedor, me chamar quando ele chegar, por exemplo, né? Às vezes quer resolver uma questão financeira, quer passar um recado. Então isso aqui vai aparecer para o vendedor quando o vendedor colocar o código desse cliente lá na venda, tá? Vai aparecer para ele lá. Aí aqui a gente tem algumas preferências da questão financeira de cobrança, tá? Então, que dia que vai ser o vencimento das cobranças desse cara, moeda, qual a condição de pagamento preferencial que vai fazer a cobrança, valor, que plano de conta que vai ser usado para gerar esses dados do financeiro, que centro de custo, aqui desconto
dia limite para dar desconto da cobrança, e se quer gerar isso aqui, 13º parcela, se eu não me engano, tem mais a ver com quando o cara é colaborador. Se eu não me engano é isso. Tá? Aqui pulando para as outras abas, aqui a gente tem uma questão de histórico também dentro do cliente. Então aqui ó, coloquei período todos e filtrei. Aqui tem todas as coisas que esse cara já comprou na empresa, tá? Os produtos com as quantidades, com o valor que pagou, tudo mais. É um histórico. Aqui, se esse cara for um cara, um cliente teu que tem uma frota, que tem veículos cadastrados, que você trabalha com ordem de serviço, os veículos desse teu cliente vão estar todos aqui nessa parte de frota, tá? Aí a gente tem essa parte de ficha, que é para você lançar notas relacionadas a esse teu cliente, tá? Notas relacionadas à cobrança, notas gerais. Você coloca um lançamento, né? Uma data de início, fim, uma descrição e inclui, tá? Isso aqui serve para nós aqui da MGSys, não usa-se para o cliente. E essa parte de ativos é para caso você queira cadastrar algum tipo de ativo que o seu cliente tem com você. Então, se o seu cliente tem algum dispositivo, vamos supor que você é uma empresa que arruma celular, vai, e o teu cliente tem vários celulares que ele fornece para você mexer. Então você coloca dispositivo, modelo, e-mail, placa e salva. Pode salvar todos os dispositivos que o teu cliente tem, né? Assim como veículo, assim como licença, se você fornece licenças, assim como produtos, né? Entre outras coisas desse estilo. E para fechar a parte do cadastro dos clientes aqui, a gente tem ainda a parte de anexos, aqui no canto inferior esquerdo, onde você consegue anexar documentos, comprovantes, coisas em geral, tratando-se de documentação, imagens de alguma coisa, por alguma necessidade você precisa arquivar juntamente do cadastro desse teu cliente, tá? Contratos a mais ou coisas assim, consegue selecionar os arquivos aqui e vincular esse cadastro de cliente, tá? Para você ter documentado sobre esse cliente, tá? Resumidamente, essa é a parte do cadastro dos clientes. E só para mostrar para vocês, vou deixar ele como jurídica. Vou marcar ele como fornecedor também, porque daí a gente vai para o cadastro de fornecedor e vou mostrar para vocês que é a mesma coisa do cliente. Salvei, vou fechar aqui, tá? E vou aqui pular o transporte e vou para o fornecedor, tá? Ctrl F, transporte Ctrl T. Esses três, basicamente, os formulários são iguais, né? Só muda o tipo e algumas informações e detalhes a mais, talvez. Mas fornecedor aqui, ó, vou buscar agora ó, tá vendo? Mesmo código 38, tudo a mesma coisa, tá? Que eu preenchi lá. Vocês podem ver que aqui até nas vendas, se eu filtrar todas aqui, vai aparecer as mesmas que a gente já viu lá. As preferências diminuem um pouco aqui no fornecedor, né? Porque vão ter relação só com contas a pagar e não contas a receber. E as outras coisas continuam todas iguais a do cliente, também multi-endereço. Então fica bem prático, porque se você só faz um cadastro só, tá? Anexo também segue aqui firme, mesma coisa, tá? Vou salvar aqui, vou fechar. Aqui busca funciona a mesma coisa, a gente tem os filtros também, tá? Inclusão, edição, padrão. Transportador eu vou abrir também só para mostrar para vocês aqui. A tela é a mesma, o jeito de buscar é o mesmo, e funciona da mesma maneira, as mesmas abas aqui, tá? É padrão. Talvez alguns campos escondam e apareçam devido a ser fornecedor, cliente ou transporte, mas basicamente trabalha com as mesmas telas e formulários, tá? Aqui vamos pular então para o cadastro de colaboradores, que já é um formulário diferente e importante de vocês dominarem, entenderem para poder também fazer o controle do RH da empresa de vocês, tá? Então aqui no cadastro de colaborador, a gente tem os colaboradores da empresa, tem uma setinha aqui que você abre, consegue ver a imagem, mais detalhes, com telefone e coisas assim, mas a tabela, a tela é a mesma, temos os filtros aqui, também a questão é igual ao cliente, produto, se você excluir ele fica apenas inativo, tá? E some da listagem, você consegue recuperar, ver histórico, ver coisas anteriores, tá? A gente consegue buscar, filtrar,
que precisar aqui, tá? E vou entrar no formulário para dar uma passada com vocês no formulário de colaborador. Desde dois cliques ou botão direito aqui alterar, né? A gente chega ao formulário de colaborador. Sempre vai cair direto na tela de acesso aqui, que aqui é onde você seta qual empresa o teu colaborador vai ter acesso. Então, ó, esse aqui está com acesso a todas. Então, na tela de login, independente de qual ele selecionar, ele vai ter acesso, tá? Agora, se você vincular ele só a uma ou a outra, se ele tentar entrar numa empresa que ele não tem permissão, o sistema não vai deixar, tá? Aqui a gente tem a função a qual esse colaborador pertence. Então, se ele é um vendedor, ele vai ter permissões e níveis de acesso que um vendedor tem, ok? Então, a função basicamente serve para você conseguir fazer um controle de permissão, de nível de acesso e etc. Tá? E daqui a gente tem o login do sistema e a senha desse cara. Aqui tu consegue cadastrar também uma data de expiração de senha, caso ele seja uma pessoa que vai trabalhar provisoriamente, aí tu bloqueia o acesso dele ou coloca só até a data que ele vai trabalhar, beleza? E daí aqui, na verdade aqui eu confundi, tá? Aqui embaixo você coloca a empresa a qual ele pertence, a qual ele é. E aqui você autoriza os acessos aos sistemas que você quer que ele acesse. Então, às vezes ele é um colaborador da empresa de Foz aqui, mas ele vai ter acesso também a de Cidade do Leste, de Santa Rita, por motivos de precisa ver o estoque, ou precisa ver se tem uma coisa ou outra. Você habilita aqui o acesso, tá? Isso aqui é o acesso do login. Você pode habilitar todos ou pode habilitar uma, duas, entendeu? Então isso aqui é para o nível de acesso. Voltando aqui para a aba inicial, a gente tem os dados padrões desse colaborador. Que nem eu falei para vocês, lembra? Esse cara pode ser cliente também. Então aqui no tipo de cadastro, se você habilitar ele como cliente, lá na tua aba de clientes ele vai aparecer também. Porque acontece muito isso do colaborador comprar da própria empresa que trabalha, né? Precisar ter uma conta a prazo na empresa, enfim. Então aqui é só você setar. Aqui tem a data de cadastro, a data de atualização, campos automáticos, nome completo, documentos, dados pessoais, né, da pessoa, que é só você passar rapidamente, não exige muita explicação. Aqui você tem como cadastrar o salário dele, que ele vai ganhar. Esse cara aqui vai ganhar 50 mil. A naturalidade, né, dele. Naturalidade. A meta. Se ele for um vendedor, isso aqui é importante você preencher para depois você ter um controle de metas. E ele poder ver se ele vai alcançar, vai bater a meta dele lá no módulo de vendas e relatórios que os vendedores têm acesso. Então aqui, a meta, ela pode ser percentual ou em valor, tá? Se você passar o mouse, ó, se o valor digitado passar de 100, o sistema vai considerar que é uma meta baseada em valor. Então, ele é um vendedor e esse mês ele precisa vender 100 mil reais, tá? Ó, a meta valor maior que o 100 e a meta passará a ser o valor informado nesse campo. Opa, eu quero que ele venda 10% a mais que ele vendeu ano passado nesse período. Então, você coloca em percentual. Tá? Então, aqui, lá no resultado de meta, o sistema vai considerar percentual. Tá? Aqui é um campo onde você preenche a comissão desse cara sobre a venda de produtos. Tá? Então, aqui você vai colocar, esse vendedor é 10% em cima da venda de produtos. E se você for uma empresa que trabalha com esse serviço, aqui você coloca a comissão em cima dos serviços. Tá? Então, 5%, tá? Aqui você pode colocar observações, imagem, né? Como eu já mostrei para vocês lá no cliente também. Aqui a gente tem as abas de endereço, pode cadastrar múltiplos endereços. Contato, documento, segue as mesmas abas do cadastro de cliente, fornecedor e transporte, tá? Com única e exclusiva diferença nessa parte de acesso, que é para logar no sistema. E os dados aqui que tem coisas diferentes. Então esse é nosso cadastro de colaborador, tá? É importante estar certinho para que você também possa controlar o RH da sua empresa posteriormente. Beleza? Vou fechar aqui então a parte do colaborador. E aqui vamos seguir para a reta final do nosso módulo de cadastros, tá? Aqui a gente tem o cadastro de segmentos, tá? Ou Ctrl F. Aqui são aqueles segmentos que a gente vinculou lá no cliente, lembra? Então aqui você, dependendo do teu ramo, você pode cadastrar os segmentos. Então, por exemplo, sei lá, você atende por algum motivo, você atende
advogados, professores, ou se você é do ramo de material elétrico, ou material de construção, o cara é um pedreiro, você pode classificar o teu cliente aqui para depois você ter um relatório de ou você quer pagar uma comissão, por exemplo, os pedreiros, né, que compraram com você, compraram com os clientes deles. Então, através do segmento, você consegue fazer coisas do tipo no sistema. E aí a imaginação é o limite, né? Para que você quiser usar esse segmento aqui, pesquisa aqui em cima, 2 cliques, alteração, inclusão, edição, exclusão, da mesma maneira que o restante do sistema, certo? Vamos para a reta final aqui, então aqui a gente tem o cadastro dos locais. Isso aqui está tudo englobado na questão do endereço. Então, para que você consiga colocar lá a cidade Foz do Iguaçu no cadastro de um cara, precisa existir Foz do Iguaçu cadastrada aqui na cidade. Então o sistema por padrão já vai trazer todas as cidades cadastradas, tá? Mas eventualmente se você excluir sem querer, ou ficar faltando alguma, ou se quiser editar alguma coisa, você encontra tudo aqui no cadastro de cidades, tá? Pesquisa funciona da mesma maneira, alteração da mesma maneira, 2 cliques, né? Aqui a gente tem coisas importantes, que é, por exemplo, da reforma tributária, o IBS do município, tá? O código do IBGE, que tem que ter para a questão da emissão de nota fiscal. Aqui a gente tem uma coisa na cidade interessante, que é o vínculo da região, tá? Então, se você quer, por exemplo, vincular Foz do Iguaçu à região sul aí, né, do Brasil, né, ou coisas assim, você consegue fazer também o vínculo da região aqui, tá? Aqui, aproveitando que eu falei de região, aqui você cadastra as regiões, tá? Que você quer trabalhar. No Paraguai, que o povo trabalha bastante com o norte, coisas assim, você pode cadastrar aqui também no maisinho e usar na tua cidade para depois você ter um resultado. Aqui, parte dos estados é a mesma coisa, tá? Já vai vir padrão os estados. Lembrando que no Brasil, caso você vá cadastrar um estado de algum país exterior, precisa sempre a sigla CEX, o país correto. E lembrando que aqui na aba fiscal a gente tem alguns atributos fiscais que é importante estar preenchido, que na hora de emitir notas são levados em consideração, tá? Então, essa parte aqui é instrução para a tua contabilidade, caso seja necessário, principalmente da reforma tributária, né? Campos de IBS, que são campos novos, Estado e tudo mais, tá? Então, e o Estado, por óbvio, está vinculado no país, certo? Eu vou voltar aqui para fechar essa questão dos locais. Temos o cadastro dos países também. Precisa estar cadastrado certinho, por padrão o sistema quando instala já traz automático. O código do país precisa estar certinho também, com relação, por conta das emissões fiscais e tudo mais, tá? Aqui você tem a busca normal, 2 cliques para alteração, a exclusão, caso seja necessário, inclusão, edição, acima também da mesma maneira. Nenhum segredo nessa parte de locais, tá? Eles já vêm previamente cadastrados e, eventualmente, se precisar fazer alguma mudança, segue o mesmo padrão dos nossos cadastros, tá? E para fechar aqui, então, o nosso módulo de cadastros, a gente tem a parte das questões fiscais, tá? Então, aqui, se eu clicar na setinha, a gente tem aqui o cadastro de CFOPs, que o sistema também já traz uma boa parte já cadastrado, mas você tem a opção de cadastrar a mais, caso o seu ramo não tenha algum CFOP aqui em específico, tá? Então, vou dar 2 cliques aqui em um, por exemplo. Pesquisei aqui um que é o mais utilizado na hora da venda, tá? CFOP, se você não sabe o que procure se informar, mas é o código que é informado na hora de emitir a nota fiscal para você entender o tipo da saída desse teu produto, tá? Então, aqui o 5102 é um dos mais utilizados na hora da venda, das vendas normais, tá? Então, aqui vai ter uma descrição, o código e um campo de contabilidade aqui, tá? Para ser preenchido. Beleza? Esse campo de contabilidade é usado para... é o chamado código de conta analítica contábil, debitada ou creditada, tá? Tu pode estar pegando informação, qualquer coisa com a tua contabilidade. Quem consegue cadastrar, editar, procurar para ver se existe, muito importante. Aqui já traz uma gama boa, que acredito que para a maioria dos comércios vai estar aqui para ser utilizado, tá? A gente tem, voltando aqui no ESC, a gente tem também a parte de NCMs, tá?
É a mesma coisa, o sistema também vai ter uma gama de NCMs já cadastrados e mediante você vai fazendo as entradas de compra, o sistema vai cadastrando automaticamente isso daqui, tá? Então aqui a gente tem os NCMs, né, que eles vão sendo cadastrados automaticamente à medida que você vai dando entrada de compra no seu sistema, tá? Esse NCM está vinculado sempre lá no cadastro do produto, tá? Sem ele não sai nota fiscal, não sai nada. Procure se informar também com a contabilidade nos últimos casos. Mas basicamente ele é composto de um código, a descrição, a unidade tributável dele. Existem alguns casos que ele é vinculado ao CFOP e existem inúmeras outras questões aqui que precisam ser preenchidas. Geralmente as mais importantes são isso aqui precisa estar preenchido, CST de entrada, CST de saída. E daí tem as alíquotas aqui embaixo também, que alguns vão ter preenchido certinho. E tudo isso aqui são coisas mais profundas que precisam ser estudadas, analisadas e às vezes até instruídas pela contabilidade. Tá? E aqui a gente tem a parte da reforma tributária também vinculada ao NCM, que também vai entrar em vigor em breve, que é o CST RTC, a classificação tributária, a redução do IBS com CBS, que também a gente pode categorizar por NCM aqui, todos os produtos que tiverem esse NCM vão aderir a essas regras aqui da reforma tributária. Beleza? Então aqui a mesma coisa, consegue buscar, consegue ver, exportar, às vezes a tua contabilidade quer ver no teu sistema quais que você tem cadastrado, tá? Às vezes a contabilidade exige para analisar, para corrigir, enfim, consegue ver, 2 cliques altera e assim vai a questão do NCM. Basicamente, fiscal tem mais o TES aqui só. Esse TES é um gerenciador do software da MGSys que faz as conversões fiscais. Ou seja, quando você recebe uma nota de compra, o CFOP, que é o código lá, vem 5102, né? Por exemplo. E o sistema precisa converter esse código para um código de entrada. Então, ó, aqui, por exemplo, tem essa regra. Ó. Se a nota de compra veio 5102, qual que é o de entrada? O 1102. Então, essa tabela de TES ela é padrão também, ela já vem bem preenchida e o suporte sempre auxilia nessa questão, tá? Aqui outra questão, esses primeiros registros aqui, até esse aqui, é o que vai definir o CFOP do item quando você está vendendo para um cliente teu. Se o teu item tem os CSTs aqui entre 90 e 00, ele busca o CFOP, ou se você é de outro regime e trabalha com CSOSN, também faz a conversão baseado. Detalhe, esse CST e CSOSN está lá no cadastro do teu produto, tá? Então esses aqui são códigos de transcrição fiscal, vamos dizer assim, tá? E a gente tem o padrão já do sistema e já também tem uma variedade já de conversões que acredito que a maioria dos negócios já resolve e não precisa ser mexido, tá? Resumidamente é isso, a parte de cadastros aqui. As telas do sistema aqui da parte de cadastro são personalizáveis também. Se tiver algum botão aqui que não tem atalho, você consegue criar ou mexer no atalho. O botão direito aqui, ó, existe essa opção de você escolher um atalho, por exemplo, para a tecla, caso ela não tenha, ou caso você queira mudar, né? Se você dá um botão direito aqui no menu principal, existem os post-its que você consegue criar aqui personalizáveis, né, de alertas e coisa arada, mas isso eu vou abordar em algum outro vídeo para explicar facilidades e questões assim que o nosso sistema possui para poder estar sempre ajudando aí os nossos clientes que utilizam o nosso software. Beleza? Esse foi o tutorial MGSys Tecnologia, produzindo software, priorizando pessoas.